Você não pode voltar. Não importa o que aconteça. Aquela voz não veio de sua equipe de guarda-costas de elite. Não veio de seu sistema de segurança de US$ 1 milhão. Veio de um menino de 6 anos parado no meio do pátio, segurando um caderno cheio de rabiscos bagunçados. Aqueles olhos castanhos encaravam diretamente os olhos cinzentos, como o gelo do homem mais poderoso de Nova York. Sem piscar, sem hesitar. Atrás dele, seu irmão gêmeo apontava para a esquina da rua. Lá, uma van branca estava parada sob a sombra de uma árvore. Ela estava estacionada lá há 3 dias. 3 dias. 24 horas multiplicadas por 3. 20 guarda-costas, os mais bem pagos de Nova York, se revezavam na vigilância. Nenhum deles percebeu. Câmeras de segurança varriam cada canto da rua. Nenhum alerta foi acionado. Mas esta criança viu. Reed Ashford ficou paralisado no pátio. O homem cujo único aceno de cabeça poderia abalar a cidade inteira. Cujo único franzir de testa poderia mandar alguém direto para o inferno. Ele ficou ali em silêncio, olhando para o menino. Por 20 anos nas sombras, ele nunca havia parado por nada. Mas hoje uma criança de 6 anos o fez parar de repente, e o que o menino disse a seguir mudaria tudo. Se você quer saber o segredo que esta criança descobriu, clique no botão de curtir para nos apoiar. E se você ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se agora para não perder os próximos episódios. Reed franziu a testa, seu olhar frio e cinzento varrendo o menino parado à sua frente. Atrás dele, o elegante Maybach preto já estava ligado, e Reg estava ao lado da porta do carro esperando. A manhã de Nova York estava cristalina, a luz dourada do sol se derramando pelas árvores de bordo que ladeavam a rua. Mas o ar entre o poderoso chefão e o menino de 6 anos estava denso como o céu antes de uma tempestade. Reed falou brevemente, como sempre, cada palavra caindo com força pesada. "O que você disse?" Miles não deu um passo para trás. O menino permaneceu firme, como se seus pequenos pés tivessem criado raízes na pedra sob ele. Ele ergueu seu caderno, seus dedinhos abrindo em uma página cheia de desenhos a lápis e giz de cera colorido. "O caminhão branco na esquina", disse Miles, sua voz sem tremer. "Há 2 homens lá dentro. Eles estão estacionados lá há 3 dias." Reed olhou na direção que o menino apontava. A esquina leste da rua, sob os galhos de um velho carvalho, mantinha o caminhão branco imóvel, como se estivesse morto. O caminhão estava lá. Isso era verdade. Mas parecia comum, comum demais, como centenas de outras vans de entrega que passavam pela cidade todos os dias. Sem logotipo de empresa, sem marca distintiva, apenas um caminhão branco parado em um bairro residencial tranquilo. "Talvez eles estejam esperando para fazer uma entrega", disse Reed, seu tom indiferente, como se estivesse falando sobre o tempo. Ele estava acostumado a ignorar coisas que não pareciam valer sua atenção. E as palavras de uma criança de 6 anos no mundo de Reed Ashford geralmente não pertenciam à lista de coisas que valiam a pena notar. Mas Miles balançou a cabeça. Ele não parecia zangado ou desapontado por ter sido ignorado. Ele simplesmente virou para a próxima página do caderno e apontou para um novo desenho. 2 figuras sombrias sentadas dentro do caminhão, esboçadas em linhas de lápis preto, mas com uma estranha clareza, e uma seta vermelha apontando diretamente para os portões da propriedade. "Ontem à noite eu não consegui dormir", explicou Miles, sua voz calma como se estivesse lendo em voz alta na aula. "Eu saí para a varanda. Eu os vi tirando fotos do nosso portão." O flash disparou 3 vezes. Reed ficou em silêncio. Seus olhos não estavam mais apenas passando pelo menino. Ele estava realmente olhando agora. A varanda do lado de fora do quarto das crianças ficava no 2º andar, de frente para a esquina onde o caminhão estava estacionado. Uma vista perfeita. E Reed sabia que uma criança acordada no meio da noite veria as coisas que os adultos adormecidos deixam passar despercebidas. Reg se aproximou, sua voz baixa e respeitosa. "Senhor, a reunião começa em 45 minutos. O conselho está esperando." Reed não respondeu. Reg, seus olhos permaneceram fixos no menino parado diante dele. O caderno nas mãos de Miles, os rabiscos infantis, os olhos castanhos claros sem um traço de medo. Algo não estava certo. Reed podia sentir, mesmo que ainda não pudesse dar um nome a isso. "Há mais alguma coisa?" Reed perguntou, sua voz mais baixa agora, quase um sussurro.
Esta não era a voz de um chefão questionando um servo. Esta era a voz de um homem que realmente queria ouvir a resposta. Miles assentiu. Ele fechou o caderno e o segurou junto ao peito, como se estivesse embalando um tesouro. Sua voz estava estranhamente calma, mais calma do que a de qualquer criança de 6 anos que Reed já conhecera. Eu os ouvi conversando. A noite estava muito quieta, então eu os ouvi claramente. Eles disseram que quando você sair, alguém ligará com más notícias, e você voltará. Reed enrijeceu por uma fração de segundo, sua mandíbula se contraiu, os tendões em seu pescoço se destacando. 20 anos no submundo lhe trouxeram mais ameaças do que ele podia contar, de rivais, de traficantes, de assassinos contratados por milhões de dólares. Mas nunca, nem uma vez, ele ouviu um aviso falado por uma criança de 6 anos no meio de seu próprio pátio. O que eles disseram sobre as más notícias? Reed perguntou, controlando cada sílaba. Miles olhou diretamente nos olhos de Reed. Ele não piscou. Ele não desviou o olhar. Aqueles olhos castanhos estavam claros. Mas eles continham algo muito mais antigo do que seus anos. Eles disseram que relatariam que algo aconteceu com minha mãe, e você voltaria porque ficaria preocupado. Um silêncio pesado se instalou sobre o pátio. O motor do Maybach ainda zumbia atrás deles, mas Reed não o ouvia mais. Minha mãe, Willa, a mulher trabalhando na cozinha a menos de 50 passos de distância. Ela era o alvo. Se você voltar, continuou Miles, sua voz suave, mas cada palavra distinta, cada sílaba caindo como gotas de água gelada. Eles não vão deixar você sair de novo. O vento soprou pelo ar, agitando as folhas de bordo de cada lado da estrada. Em algum lugar dentro da propriedade, o som de pratos se tocando veio da cozinha. A vida continuava como se nada estivesse acontecendo. Mas Reed sabia que tudo tinha acabado de mudar. Ele olhou para Miles e, pela primeira vez, algo diferente entrou naqueles olhos. A dúvida se foi. A indiferença de um poderoso chefão se foi. O que restou foi curiosidade e um brilho de algo que parecia quase respeito. Esta criança, de 6 anos, parada diante dele com um caderno cheio de desenhos desajeitados nas mãos, acabara de dizer em voz alta o que seus 20 guarda-costas mais experientes não conseguiram notar. Reed não sabia se deveria acreditar nele ou não, mas sabia de uma coisa. Ele não podia ignorar isso. Knox veio correndo por trás e deu um leve puxão na manga de seu irmão. Ele era alguns centímetros mais baixo que Miles, com um rosto redondo que geralmente parecia feito para sorrir, com covinhas nas bochechas. Mas naquele momento, seus olhos castanhos estavam extraordinariamente sérios. A respiração de Knox estava rápida e irregular, como se ele tivesse acabado de correr uma longa distância, embora tivesse vindo apenas dos degraus da frente para o meio do pátio. Miles, disse Knox, ainda recuperando o fôlego. Conte a ele sobre os passos. Reed olhou para o segundo menino. Gêmeos, mas diferentes. Se Miles era observação silenciosa e quietude, então Knox era energia e som. E naquele momento, aquele garotinho geralmente alegre não estava sorrindo. Que passos? Reed perguntou, sua voz mais baixa do que antes. Knox engoliu em seco, seus olhos castanhos piscando rapidamente. Ele olhou para seu irmão como se procurasse apoio, depois se virou para Reed. Dentro de casa, ontem à noite, ouvi alguém andando no corredor. Reed ficou ainda mais tenso. Cada músculo de seu corpo parecia se contrair. A mansão Ashford tinha um dos sistemas de segurança mais avançados de toda Nova York. Sensores de movimento em todos os corredores, câmeras infravermelhas funcionando 24 horas por dia, uma equipe de proteção patrulhando em turnos rigorosos. Ninguém poderia se mover pela casa à noite sem ser detectado. Ninguém. Qual corredor? Reed perguntou, sua voz afiada como uma lâmina. Knox apontou para a cozinha nos fundos. Atrás da cozinha, perto do quarto da mamãe. O quarto de Willa. Reed olhou para Reg, seu olhar cheio de significado. Ele não precisava dizer mais uma palavra. Reg entendeu na hora. O homem alto e careca deu um breve aceno de cabeça, imediatamente pegou seu telefone e se afastou, sua voz baixando para um murmúrio enquanto ordenava à equipe de segurança que revisasse cada segundo da filmagem do corredor dos fundos da noite anterior até aquela manhã. Miles acrescentou, sua voz ainda estranhamente calma. Não era um guarda, senhor. Aquela pessoa usava sapatos diferentes. Reed repetiu, seus olhos se estreitando. Sapatos diferentes? Knox assentiu com força.
como se tivesse medo de que os adultos não acreditassem nele. Os guardas usam sapatos pesados. Cada passo soa alto. Tum, tum, tum. Estou acostumado com isso. Todas as noites, quando eles passam pelo corredor, soa assim. Mas essa pessoa usava sapatos leves, muito leves, como se estivesse tentando não deixar ninguém ouvi-lo. O menino parou, seus olhos castanhos baixando para o chão enquanto tentava se lembrar de algo. Então ele olhou para cima e acrescentou uma frase que fez o ar congelar, como os sapatos do papai. O silêncio engoliu o pátio. O vento parou de soprar. Os pássaros pararam de cantar. Todo o vasto espaço parecia ter o próprio tempo pausado. Reed olhou para os dois meninos parados à sua frente. Miles com o caderno de esboços pressionado contra o peito. Knox com aqueles olhos grandes e redondos, sérios demais para sua idade. Eles não tinham motivo para mentir. Uma criança de 6 anos não sabe como inventar uma história sobre vigilância e conspiração. E seus olhos, claros como água de nascente, eram inocentes demais para estarem atuando. Mas antes que Reed pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta da cozinha nos fundos se abriu. Willa saiu, um avental branco ainda empoeirado de farinha, seu cabelo castanho escuro amarrado em um coque na nuca, seus olhos castanhos âmbar varreram o pátio, viram seu filho parado na frente de Reed Ashford, e a preocupação imediatamente cruzou seu rosto delicado. Ela correu em direção a eles, seus passos rápidos, embora estivesse tentando parecer calma. Miles, Knox, vocês estão incomodando o Sr. Ashford? Sua voz era gentil, mas tensa nas bordas. Willa sabia exatamente quem era seu empregador. Ela sabia que Reed Ashford não era um homem que gostava de ser interrompido, especialmente não de manhã, antes de uma reunião importante. Reed ergueu a mão, sinalizando para ela parar. Não, eles estão me ajudando. Willa olhou surpresa, seus pés parando a alguns passos de distância. Ajudando? Seus filhos de 6 anos estavam ajudando o chefe da máfia mais poderoso de Nova York. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas a gravidade incomum nos olhos de Reed a impediu de fazer outra pergunta. Knox correu para sua mãe e agarrou a barra de seu avental com sua mão pequena. Mamãe, eu contei a ele sobre os passos. A pessoa andando no corredor ontem à noite. Willa piscou, ainda sem entender. Que passos, querido? Miles deu um passo à frente e estendeu o caderno de esboços para ela. Eu desenhei a pessoa que vi ontem à noite, mamãe, no corredor dos fundos. Eu não conseguia dormir, então saí para a varanda e o vi. Willa pegou o caderno de esboços, sua mão tremendo levemente, embora ela não soubesse por quê. Talvez fosse instinto, talvez fosse a intuição de uma mãe. Talvez fosse a memória de longas noites em que ela ficara acordada, ouvindo cada som na casa velha, com medo dos passos de bêbado do homem que um dia chamou de marido. Ela abriu o caderno de esboços, linhas de giz de cera, uma figura sombria parada em um corredor escuro, sem rosto, apenas uma forma, alto, magro e os sapatos. Sapatos de couro marrom com um arranhão distinto na ponta. O rosto de Willa se transformou em pedra. Este não era um medo comum, era um terror primitivo, do tipo que penetra na medula, do tipo que pertence a alguém que acabou de ver um fantasma do passado entrar na luz do dia. O caderno de esboços escorregou de sua mão e bateu na pedra com um som seco e duro. Willa ficou paralisada, seus lábios se movendo sem emitir som. Então ela sussurrou, sua voz tremendo como a última folha do outono. Não. Sua respiração ficou rápida. Não pode ser. Reed observou cada uma das reações de Willa. Seus olhos cinzentos não perderam nada. A maneira como ela tremia, a maneira como toda a cor deixou seu rosto em um instante, a maneira como seus olhos se arregalaram de horror com o desenho que seu filho havia feito. Ela conhecia a pessoa naquela foto. Não apenas conhecia. Ela tinha medo dele. Medo suficiente para que todo o seu corpo tremesse como uma folha em uma tempestade. Miles pegou o caderno de esboços e o ofereceu de volta à sua mãe. Mas Willa não o pegou. Ela simplesmente ficou ali, olhando para o nada, como se sua alma já tivesse saído de seu corpo. Knox pegou a mão dela, preocupado. Mãe, o que há de errado? Willa não respondeu. Ela não podia, e Reed sabia que o que os dois meninos haviam descoberto não era apenas um caminhão suspeito estacionado do lado de fora do portão. Alguém havia entrado. Alguém que Willa conhecia. Alguém de quem ela temia mais do que a própria morte.
Tudo tinha se tornado muito mais complicado do que Reed imaginara. Reed deu a ordem com uma voz seca que não permitia objeções. Todos para dentro. Fechem o portão. Ninguém entra ou sai. Reg pareceu surpreso. Os olhos do guarda-costas brilharam com um breve momento de confusão. Mas 20 anos trabalhando para Reed Ashford o ensinaram uma coisa. Nunca faça perguntas quando seu empregador dá uma ordem naquele tom. Uma voz de aço. A voz de um homem que viu uma ameaça antes que qualquer outra pessoa percebesse que ela estava lá. Reg deu um breve aceno de cabeça e se virou rapidamente. Os dois guardas parados perto do portão se moveram imediatamente, fechando o pesado portão de ferro. O som do metal batendo no metal ecoou pela manhã silenciosa, seco e duro como um tiro de aviso, rasgando a falsa paz do bairro rico. Reed não olhou para trás. Ele colocou a mão nas costas de Willa, gentil mas firme, e a guiou em direção à porta da frente. Venha comigo. Willa não protestou. Ela não podia. Suas pernas se moviam como as de uma sonâmbula. Seus olhos ainda arregalados de horror, desde o momento em que viu o desenho no caderno de seu filho. Miles segurou a mão de Knox e os dois irmãos seguiram sua mãe e Reed para dentro da mansão. Ninguém falou. Seus passos ecoaram pelo chão de mármore polido enquanto se moviam para o coração da casa, passando pela vasta sala de estar com pinturas que valiam milhões de dólares. Passando pelo longo corredor iluminado pelo brilho dourado suave de candelabros de cristal, descendo as escadas, depois à esquerda, e através de uma porta de aço que exigia um código de segurança e uma leitura de impressão digital. A sala de controle de segurança. A sala ficava no fundo da mansão, sem janelas e sem luz natural. Apenas o brilho azul pálido de dezenas de monitores de câmera alinhados na parede, cada tela mostrando um canto diferente da propriedade e dos terrenos circundantes. Willa ficou tremendo no canto da sala. Ambos os braços firmemente enrolados em si mesma, como se estivesse tentando impedir-se de se despedaçar. A luz azul das telas banhava seu rosto e fazia a palidez aterrorizante de sua pele já sem sangue se destacar ainda mais. Miles e Knox ficaram ao lado de sua mãe em silêncio, observando. Os dois meninos não choraram, não entraram em pânico. Eles simplesmente ficaram ali com os olhos arregalados, seguindo cada movimento que os adultos faziam. Como se entendessem que este não era o momento para barulho, Reed se aproximou da mesa de controle onde um técnico estava sentado, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Filmagem do corredor atrás da cozinha, ontem à noite, das 10 horas até de manhã. O técnico assentiu, os dedos se movendo rapidamente pelo teclado. A tela principal piscou e mudou. A imagem apareceu. No início, o corredor estava vazio. Luzes noturnas amarelas e fracas corriam ao longo da parede, lançando longas sombras no chão de madeira. Nada parecia incomum. 1 hora se passou em filmagem acelerada. Depois 2, ainda nada. Então, o carimbo de tempo na tela saltou para 11h47 da noite. Uma figura. Reed ergueu a mão. Pare! A imagem congelou. A figura estava na borda do quadro, apenas parte do corpo visível. O técnico deixou a filmagem continuar em velocidade normal. A figura se moveu, andando levemente pelo corredor, cabeça ligeiramente baixa, rosto virado, evitando a lente da câmera como se soubesse exatamente onde estava posicionada, como se tivesse estudado o layout de segurança com antecedência. Aproxime, ordenou Reed, sua voz fria como gelo. A imagem aumentou. A qualidade caiu um pouco, mas ainda estava clara o suficiente para distinguir os detalhes. Sem rosto. A pessoa foi muito cuidadosa, sempre mantendo suas feições viradas para longe da lente. Mas os sapatos eram visíveis. Sapatos de couro marrom, um estilo mais antigo, um design de anos atrás. A ponta do sapato tinha um arranhão distinto, uma longa marca correndo da esquerda para a direita. Willa cobriu a boca. Um soluço quebrado e estrangulado encheu a sala silenciosa. Lágrimas transbordaram e correram por suas bochechas, caindo silenciosamente no chão. Miles olhou para sua mãe, depois para os sapatos marrons na tela. Ele não disse nada, mas sua mão pequena apertou a de seu irmão. Knox se aproximou dele, seus olhos redondos sem entender por que sua mãe estava chorando. Reed não olhou para Willa. Ele continuou dando ordens, sua voz firme, sem o menor tremor. Mude para a câmera externa, canto leste.
Os últimos 3 dias. A tela mudou novamente. O canto familiar da rua apareceu. Os galhos do velho carvalho, a calçada vazia e o caminhão branco exatamente onde Miles havia apontado, exatamente sob a árvore que ele havia descrito. O técnico passou a filmagem rapidamente. Dia 1, o caminhão apareceu às 7 da manhã, parou na posição e não se moveu. Dia 2, o caminhão ainda estava lá. De vez em quando, uma figura sombria na cabine levantava um telefone e o apontava para o portão da mansão, tirando fotos. Dia 3. Hoje, o caminhão ainda estava lá, tão imóvel como se nunca tivesse se mexido. 2 homens se revezavam sentados lá dentro. Um alto e magro, um mais baixo e mais pesado, ambos usando roupas escuras e bonés de beisebol que escondiam seus rostos. Reed ficou em silêncio na frente da tela por um longo momento. 20 guarda-costas, o sistema de câmeras mais avançado da cidade, sensores de movimento por toda parte, e ninguém havia notado o caminhão suspeito estacionado bem em frente ao seu portão por 3 dias inteiros. Ninguém, exceto uma criança de 6 anos que não conseguia dormir por causa de pesadelos. Reed se virou para Willa. Ela ainda estava lá, lágrimas escorrendo pelo rosto, todo o seu corpo tremendo como uma folha em uma tempestade. Seus olhos não haviam deixado a tela, fixos na imagem dos sapatos de couro marrom, com aquele arranhão distinto na ponta. A voz de Reed soou, não mais tão fria quanto antes. Tensa. Tensa como uma corda esticada até o ponto de arrebentar. Aqueles sapatos. Ele caminhou em direção a Willa e parou bem na frente dela, seus olhos fixos nos dela, castanhos e cheios de lágrimas. Você sabe de quem são? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Reed tinha visto a reação de Willa quando ela olhou para o desenho de Miles. Ele tinha visto a maneira como ela congelou, a maneira como as lágrimas escorreram, a maneira como todo o seu corpo tremeu quando ela reconheceu a figura na imagem. Ela sabia. Ela sabia exatamente. E Reed precisava saber. Willa não respondeu. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. As lágrimas continuaram caindo sem parar, como um pequeno rio feito de dor e medo que ela vinha segurando nos últimos 2 anos. Ela não precisava falar. As lágrimas já haviam dito tudo. Reed ficou de frente para Willa, a menos de 2 passos de distância. O brilho azul de dezenas de telas de câmera banhava seus rostos, criando uma atmosfera pesada como o ar antes de uma tempestade. Naquela sala sem janelas, o próprio tempo parecia parar. Apenas o zumbido fraco da maquinaria e a respiração ofegante de Willa quebravam o silêncio. Você vai me dizer? Disse Reed, sua voz baixa e sólida como granito. Não era um pedido. Não era uma oferta. Era uma ordem, agora mesmo. Willa tremeu, seus olhos castanhos âmbar fixos no chão polido. Ela não conseguia olhar para Reed. Ela não conseguia encarar aqueles olhos que a perfuravam, lendo cada pensamento, cada segredo que ela tentara enterrar nos últimos 2 anos. Miles se aproximou de sua mãe, sua mão pequena deslizando para a dela e dando um aperto suave. O menino de 6 anos olhou para o rosto encharcado de lágrimas de sua mãe. Depois falou com uma voz tão gentil que era surpreendente. Mãe, ele precisa saber para poder nos proteger. Willa olhou para seu filho. Seu filho de 6 anos estava ali no meio de uma sala cheia de telas de segurança e luz fria, falando com ela sobre proteção. A criança que ela tentara proteger de todas as sombras que a vida poderia lançar agora se tornara aquela que a incitava a enfrentar o passado. Willa ergueu a cabeça e olhou para Reed. Seus olhos castanhos âmbar estavam vermelhos e inchados de lágrimas, mas neles começava a aparecer algo que parecia resolução. Ela respirou fundo, tentando reunir algum fragmento da compostura que se estilhaçou no momento em que viu o desenho de Miles. É Brody, disse ela, sua voz soando como se tivesse se quebrado em 100 pedaços. Meu marido. Reed não mostrou surpresa. Seu rosto permaneceu frio como gelo, sem um único músculo se mover. Seu ex-marido? Ele corrigiu em um tom uniforme. Ouvi dizer que ele foi embora há 2 anos. Willa assentiu e novas lágrimas escorreram. Eu também pensei, ele desapareceu. Um dia ele estava em casa e no outro não estava. Ele só deixou para trás uma montanha de dívidas. Estranhos vieram à porta me pressionando, exigindo dinheiro. Eu não sabia para onde ele tinha ido. Eu pensei que ele tinha ido embora. Sua voz falhou na última palavra. Ido embora. Morto. Por 2 anos ela acreditou que seu marido estava morto. Ela o lamentou.
Tentou esquecê-lo, tentou construir uma vida novamente para si e seus filhos. E agora tudo estava desmoronando. Reed olhou para ela com intensidade penetrante, seus olhos pesando cada palavra que ela dizia. Mas você nunca viu provas. Não era uma pergunta. Novamente era uma afirmação. Willa balançou a cabeça, lágrimas deslizando por suas bochechas. Não, ninguém me disse nada. Não houve notícias, nem corpo, nem funeral. Ele simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. Knox se aproximou de sua mãe, sua mão pequena agarrando a camisa dela. Ele não entendia tudo o que os adultos estavam dizendo, mas entendia que sua mãe estava sofrendo. E isso era o suficiente para deixá-lo com medo. Reed continuou, sua voz mais fria agora, mais afiada. Ele devia dinheiro a Cornelius Vance, não é? Willa se encolheu como se tivesse sido atingida por eletricidade. Seus olhos se arregalaram, medo e choque colidindo dentro deles. Você sabe. Reed não respondeu diretamente. Ele caminhou em direção à maior tela na parede e virou as costas para ela. Sua silhueta se estendia pelo brilho azul da tela, grande e inquietante. Eu sei muitas coisas, senhorita Morrison, disse Reed, sua voz ecoando pela sala selada. Eu sei que você foi testemunha de um incidente envolvendo Vance. Você viu algo que não deveria ter visto naquela noite no Porto Sul. Você estava lá. Willa deu um passo para trás. Seu rosto ficou branco. Eu não. Eu estava apenas passando. Eu não queria. Reed se virou para encará-la, seus olhos penetrantes. Você viu Vance e seus homens lidando com um traidor. Você viu o rosto dele, e Vance nunca deixa testemunhas viverem. Willa ficou paralisada, incapaz de falar. Aquela noite terrível que ela tentara tanto apagar, a noite em que ela vagou pelo porto enquanto procurava por seu marido e testemunhou algo tão horrível que não dormiu em paz por meses depois. Reed continuou, sua voz mais baixa agora. É por isso que eu deixei você trabalhar aqui na minha mansão, sob minha proteção. Willa olhou para ele, seus olhos cheios de confusão. Você sabia desde o início. Eu sabia que Vance queria você fora, respondeu Reed sem responder diretamente à sua pergunta. E eu sabia que você não tinha para onde ir. Uma mãe solteira com 2 filhos pequenos, sem emprego, sem família, sendo ameaçada por um dos chefões mais perigosos da cidade. Você precisava de abrigo. Eu o tinha. Miles ficou ao lado de sua mãe, olhando para Reed com uma expressão que continha tanto espanto quanto o início da compreensão. O poderoso chefão que toda Nova York temia. O homem que todos acreditavam ser frio e implacável estava protegendo silenciosamente sua mãe todo esse tempo. Reed continuou, sua voz baixa como um trovão distante. Mas havia uma coisa que eu não sabia. Ele fez uma pausa, depois se virou completamente para encarar Willa, seus olhos fixos nos dela, castanhos e encharcados de lágrimas. Eu não sabia que seu marido ainda estava vivo. Um silêncio pesado caiu, e eu não sabia que ele estava trabalhando para Vance. Willa parecia que um raio a havia atingido. Todo o seu corpo ficou rígido, seus olhos arregalados de horror. Trabalhando para Vance? Não. Não, isso é impossível. Brody nunca faria isso. Reed a interrompeu, sua voz fria como gelo. Ele estava na minha casa ontem à noite, senhorita Morrison. Ele andou pelo corredor atrás da cozinha, bem ao lado do seu quarto, sem acionar um único alerta. Ele conhecia o layout da mansão, sabia onde estavam as câmeras, sabia o cronograma de patrulha dos guardas. Quem lhe deu essas coisas, senão alguém de dentro? Willa desabou na cadeira mais próxima, suas pernas não mais fortes o suficiente para sustentá-la. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos e seus soluços quebrados encheram a sala banhada em luz azul fria. Brody, o homem que ela um dia amou, o pai de seus 2 filhos, o homem que ela pensava estar morto, lamentou e tentou esquecer. Ele estava vivo e estava trabalhando para o homem que a queria morta. Miles deu um passo à frente e envolveu sua mãe com os braços. Seus pequenos braços circularam os ombros de Willa e a seguraram com força. Knox também correu para ela e a abraçou do outro lado. Os 2 meninos seguraram a mulher que estava desmoronando, sem dizer nada, simplesmente ficando com ela. Mas o olhar nos olhos de Miles quando ele se virou para Reed não era de medo. Não era de culpa. Era o olhar de uma criança que começara a entender que o mundo dos adultos era muito mais complicado do que ele jamais imaginara.
Era o olhar de uma criança que vira a escuridão e ainda assim escolher acreditar na luz, ainda assim escolher a confiar no homem parado à sua frente. Porque Miles sabia que naquela sala, Reed Ashford era a única pessoa que poderia proteger sua família. O telefone de Reed vibrou, quebrando o silêncio pesado na sala de controle. A tela se iluminou com um número desconhecido, sem nome anexado. Apenas uma sequência de dígitos desconhecidos. Reed olhou para o telefone em sua mão, seus olhos se estreitando. Reg se aproximou, sua voz baixa e cautelosa. Você não deveria atender, senhor. Pode ser uma armadilha. Reed não respondeu imediatamente. Ele estudou a tela por um longo momento, seu polegar roçando levemente a borda do telefone. Em 20 anos, ele havia recebido mais chamadas como esta do que podia contar. Ameaças, barganhas, avisos, e ele ainda estava aqui, ainda respirando, enquanto a maioria dos homens do outro lado daquelas chamadas estava no fundo da terra fria. Coloque no viva voz, ordenou Reed. Então ele se virou para olhar para Miles e Knox parados ao lado de sua mãe. Mas leve os meninos para a sala ao lado primeiro. Como se ouvisse seu nome ser chamado, a porta da sala de controle se abriu. Patty apareceu na porta, a governanta de cabelos prateados com o rosto gentil mas severo. Ela trabalhava para a família Ashford desde antes de Reed nascer e entendia tudo sem precisar de explicação. Ela deu um pequeno aceno de cabeça e caminhou até os dois meninos. Miles, Knox, venham comigo. Tenho biscoitos na cozinha que acabaram de sair do forno. Knox olhou para sua mãe hesitante. Miles pegou a mão de seu irmão, acenou para Willa como se dissesse que tudo ficaria bem e então levou Knox para fora com Patty. A porta se fechou atrás deles com um clique suave. A sala ficou apenas com Reed, Willa e Reg. Reed pressionou o botão para atender e ligou o viva-voz ao mesmo tempo. A tela do telefone mudou para uma chamada de vídeo. Uma sala escura apareceu. A luz fraca de uma única lâmpada no teto se derramava para baixo, criando manchas de brilho e sombra. E no meio da sala, uma mulher estava sentada em uma cadeira de madeira. Sua cabeça estava curvada. Cabelos castanhos escuros escondiam seu rosto. Sua estrutura era pequena, dolorosamente familiar. Ela se parecia com Willa. Willa ficou ao lado de Reed, seus olhos se arregalando de horror enquanto olhava para a tela. Ela estava olhando para si mesma, ou para alguém que se parecia exatamente com ela. Sentada naquela sala escura, seu coração pareceu parar por um único e terrível batimento. A voz de um homem veio do telefone, fria e lenta, cada palavra caindo como uma pedra em água gelada. Ashford, ela está aqui conosco. Willa sussurrou, sua voz tremendo. Essa sou eu? Reed não olhou para ela. Seus olhos permaneceram fixos na tela, estudando cada mínimo detalhe no quadro. O quarto, a cadeira, a lâmpada e a mulher sentada lá. Não, disse ele, seu tom tão calmo como se estivesse comentando sobre o tempo. Você está parada aqui. A voz do homem continuou, despreocupada se Reed reagia ou não. 15 minutos. Volte para o cruzamento leste sozinho, ou ela nunca mais voltará para casa. O vídeo foi cortado. A tela do telefone ficou preta novamente. Um silêncio pesado caiu sobre a sala como um cobertor de lã grosso. Willa tremeu, envolvendo os braços em volta de si mesma como se tentasse não desmoronar. Eles fizeram um vídeo falso, mas parece tanto comigo. O cabelo, o corpo, até o jeito como ela está sentada. Reed respondeu brevemente, sua voz sem o menor tremor. Uma falsificação profunda. A tecnologia não é difícil de conseguir se você tiver dinheiro e fotos suas. Vance tem ambos. Reg falou, tensão em sua voz. O que você vai fazer, senhor? Reed não respondeu imediatamente. Ele ficou parado por um momento, seus olhos fixos no nada, como se estivesse organizando as peças espalhadas em sua mente. Então ele deu uma ordem. Abra essa porta. Traga Miles aqui. A porta se abriu. Miles entrou, seu rosto calmo como se soubesse que seria chamado. Ele parou na frente de Reed, seus olhos castanhos olhando diretamente para ele sem um traço de medo. Reed se agachou até ficarem no mesmo nível. Sua voz suavizou um pouco, embora a seriedade permanecesse. Você se lembra da sala de estar da sua antiga casa? Havia uma cadeira de madeira. Miles assentiu. A cadeira tinha um arranhão no braço direito. Knox e eu costumávamos sentar lá e assistir TV.
Papai. O menino parou por um segundo e engoliu em seco. Papai a comprou em uma loja de segunda mão. Reed assentiu e continuou. Acabamos de assistir a um vídeo. Havia uma cadeira de madeira nele. Era a mesma? Miles pensou por um momento, sua testa franzida. Eu não vi o vídeo, mas se tinha aquela cadeira com o arranhão no braço direito, então eles filmaram em nossa casa antiga. Reed se endireitou exatamente como havia pensado. Eles haviam usado a casa antiga de Willa para fazer o vídeo falso. Isso significava que eles ainda tinham acesso a ela. Ou eles a haviam tomado há muito tempo. Knox entrou correndo atrás de seu irmão, respirando com dificuldade. Ele estava ouvindo na porta e não conseguiu se conter mais. E a voz do homem também, disse Knox, seus olhos redondos arregalados. Eu ouvi. Eu me lembro daquela voz. Willa se virou para seu filho, chocada. Onde você a ouviu? Knox balançou a cabeça. No parquinho, na semana passada, um homem se aproximou de mim e de Miles. Ele perguntou nossos nomes, onde morávamos, onde mamãe trabalhava. Willa sentiu como se alguém a tivesse socado no peito. Alguém havia se aproximado de seus filhos. No parquinho, o único lugar que ela pensava ser seguro. Por que você não me contou? Willa perguntou, sua voz quebrando. Knox deu de ombros. Eu não disse nada a ele. Você nos disse para não fazer isso, não falar com estranhos, não dar nosso endereço, não ir com ninguém. Eu me lembrei, mas também me lembrei da voz dele. Rouca, lenta, como se ele estivesse tentando não tossir. Reed ficou em silêncio, ouvindo peça por peça. O quebra-cabeça estava começando a se encaixar em sua mente. O caminhão estacionado lá por 3 dias. Brody entrando na mansão na noite anterior. O vídeo falso filmado na casa antiga de Willa. O estranho se aproximando dos gêmeos no parquinho. Isso não foi impulsivo. Isso foi um plano. Eles estão observando sua família desde antes de eu saber, disse Reed, sua voz baixa como um trovão distante. Desde antes de você vir trabalhar aqui? Talvez desde antes de Brody desaparecer. Willa ficou paralisada, lágrimas deslizando por suas bochechas. Ela não conseguia dizer uma palavra. Ela não sabia que palavras existiam. Sua vida inteira e as vidas de seus filhos estiveram sob o olhar de um inimigo que ela nem sabia que existia. Reg se aproximou de Reed, sua voz baixa. Isso foi planejado há muito tempo, senhor. Eles prepararam tudo com cuidado. Reed assentiu, seus olhos frios como aço. E hoje é o dia em que eles fazem sua jogada. Reg fez a pergunta sem rodeios, sua voz tensa como um fio. Você vai para aquele cruzamento? A pergunta pairou no ar da sala de controle. A luz azul ainda piscava nos monitores, lançando seu brilho sobre rostos tensos. 15 minutos. Esse foi o prazo que eles lhe deram. 15 minutos para Reed Ashford decidir se entraria na armadilha que já haviam preparado para ele. Reed ficou em silêncio. Ele não olhou para Reg. Ele não olhou para o telefone ainda sobre a mesa. Seus olhos se voltaram para Willa e os gêmeos parados no canto da sala. Miles ainda estava calmo, seus olhos castanhos absorvendo tudo. Knox se apertou contra sua mãe, sua mão pequena agarrada firmemente à camisa dela. Willa tremeu, seus olhos avermelhados fixos em Reed com preocupação aberta. Ela não sabia o que esperar deste homem. Ela perguntou com uma voz pequena e trêmula. Se você for, o que eles farão? Reed respondeu em um tom firme, como se estivesse falando de algo óbvio. Eles vão armar uma emboscada. O cruzamento leste é o lugar perfeito para isso. 3 prédios altos ao redor, 2 becos de saída e um viaduto acima. Eles vão esperar que eu chegue e então fechar todas as saídas. Ele fez uma pausa por um segundo e depois acrescentou, exatamente como Miles avisou. Miles deu um passo à frente, deixando o lado de sua mãe para ficar na frente de Reed. Ele teve que inclinar a cabeça para trás apenas para olhar para o rosto do homem, que era quase 1 metro mais alto que ele. Mas ele não demonstrou medo, seus olhos castanhos fixos nos cinzentos de Reed, firmes e resolutos. Eu te disse Miles, sua voz calma ecoando claramente pela sala silenciosa. Você não deve voltar. Não importa o que aconteça. Reed olhou para o menino. 6 anos de idade, não alto o suficiente para ver por cima da grade da varanda sem se levantar na ponta dos pés. Não velho o suficiente para amarrar seus próprios sapatos sem ajuda. Mas esta criança tinha feito o que os 20 guarda-costas mais experientes de Reed não conseguiram fazer. O menino tinha visto o perigo, tinha avisado, tinha salvado sua vida sem nem mesmo saber. Reed conheceu muitas pessoas em sua vida.
Reis implacáveis, políticos astutos, assassinos de sangue frio, mas ele nunca conheceu ninguém mais corajoso do que o menino de 6 anos parado diante dele. Eu não vou, disse Reed. Willa soltou um suspiro e seus ombros caíram como se 1000 quilos tivessem sido tirados deles. Knox apertou a mão de sua mãe como se temesse que, se soltasse, tudo desmoronaria. Mas Red ficou atordoado. Ele olhou para Reed com confusão aberta. Mas a reunião com o conselho, senhor, eles estão esperando. Se você não for, Reed o interrompeu, sua voz não permitindo discussão. A reunião pode ser adiada? O conselho pode esperar. Eles esperaram por mim por 20 anos. Eles podem esperar mais um dia. Ele se virou para Reg, seus olhos afiados como lâminas. Cada ordem saiu clara e final, como a batida de um martelo. Isole a propriedade, monitore todas as frequências. Se uma chamada entrar, quero que seja rastreada imediatamente. Verifique cada pessoa nesta casa, dos guardas à equipe. Quero saber quem estava onde e quando. Ninguém entra ou sai até que eu diga. Reg assentiu, seu rosto endurecendo com propósito. Sim, senhor. Ele se virou e saiu rapidamente da sala para cumprir a ordem. Reed olhou de volta para Willa. Ela ainda estava lá, seus olhos castanhos âmbar fixos nele com gratidão e confusão entrelaçadas. Ela não entendia por que este homem havia escolhido ficar em vez de ir para a reunião importante. Ela não entendia por que ele havia escolhido protegê-la, em vez de entrar na armadilha para provar sua força. Você e os meninos vão para a sala segura com Patty, disse Reed, seu tom suavizando um pouco, embora mantivesse sua firmeza. Vocês ficarão lá até que eu diga que é seguro. A sala é à prova de som, isolada, tem seu próprio sistema de filtragem de ar e comida e água suficientes para uma semana. Vocês ficarão bem. Willa assentiu, depois perguntou com uma voz tão baixa que parecia ter medo de quebrar algo frágil. E você? Reed olhou para ela por um longo momento. Seus olhos cinzentos, pela primeira vez desde aquela manhã, continham o mais leve traço de algo mais quente. Não muito, apenas um vislumbre. Mas Willa viu. Eu vou lidar com as pessoas que pensam que podem ameaçar aqueles sob meu teto. Willa piscou. Aqueles sob meu teto. O que ele acabara de dizer? Ela não era sua família. Ela era apenas a governanta, a mulher que ele contratara para cozinhar e limpar. Mas ele disse aqueles sob meu teto como se ela e seus filhos pertencessem aqui, como se fossem parte de algo que era dele para proteger. Knox puxou a mão de sua mãe, sua voz pequena. Mamãe, vamos. Patty está esperando. Willa assentiu e se recompôs. Ela pegou os 2 meninos pela mão e começou a ir em direção à porta onde Patty estava esperando. Mas ao passar por Reed, ela parou por um segundo. Apenas um. Ela virou a cabeça, olhou para ele e sussurrou 2 palavras. Obrigada. Reed não disse nada. Ele apenas deu um leve aceno de cabeça, breve e quase pequeno demais para ser notado. Mas para Willa, era tudo o que ela precisava. Ela saiu da sala, levando Miles e Knox atrás de Patty. A porta se fechou atrás deles. A sala de controle ficou apenas com Reed, parado sozinho em meio a dezenas de monitores piscando com luz azul. Ele ficou ali, de costas retas, ombros largos, olhando para a tela que mostrava o caminhão branco ainda parado na esquina. Seus 15 minutos estavam quase acabando, e Reed Ashford não tinha intenção de ir a lugar nenhum. A sala segura ficava no coração da mansão, escondida atrás de 3 camadas de portas de aço e um sistema de reconhecimento biométrico que apenas alguns poucos tinham permissão para acessar. As paredes de aço tinham mais de 20 centímetros de espessura, completamente à prova de som, isolando o mundo interior de todos os sons externos. Não havia janelas, nem câmeras mostrando o exterior. Uma vez que a porta se fechasse com o clique agudo da fechadura eletrônica, eles não teriam como saber o que estava acontecendo do outro lado. Era proteção e, ao mesmo tempo, um tipo assustador de isolamento. Willa sentou-se no sofá de veludo cinza no centro da sala. Ambos os braços firmemente enrolados em Miles e Knox, como se temesse que, se os soltasse, alguém levasse seus filhos embora. A sala era maior do que ela esperava, mobiliada como um pequeno apartamento, com uma cozinha compacta, um banheiro e várias camas dobráveis bem arrumadas em um canto. A luz dourada e suave caía do teto, fazendo o seu melhor para criar uma sensação de calor dentro daquelas paredes de aço frias. Patty ficou ao lado da porta de aço selada, usando a expressão calma de alguém há muito acostumado a momentos de crise.
Suas mãos enrugadas estavam cruzadas na frente do estômago, sem tremer. 20 anos dentro da mansão Ashford a ensinaram que o pânico nunca resolvia nada. Knox se mexeu inquieto nos braços de sua mãe, seus olhos grandes e redondos observando o quarto desconhecido. Ele perguntou suavemente, sua voz jovem ecoando pelo silêncio. Mãe, vamos ficar bem? Willa acariciou o cabelo macio e cacheado de seu filho e tentou sorrir para tranquilizá-lo, embora seus lábios ainda tremessem. Vamos ficar bem, querido. O Sr. Ashford nos protegerá. Ela disse isso e, pela primeira vez em 2 anos, realmente acreditou nas palavras que saíram de sua boca. Miles ficou quieto, sentado ao lado de sua mãe, o pequeno caderno de desenhos ainda em seu colo. Ele não desenhou mais nada. Ele apenas ficou sentado ali, seus olhos castanhos fixos no nada, como se pensasse em algo muito distante. Sua mente de 6 anos estava tentando juntar as peças que os adultos haviam acidentalmente deixado cair na sua frente. Papai está vivo. Papai trabalha para pessoas más. Papai quer machucar a mamãe. Essas peças não se encaixavam com as memórias que ele ainda carregava. Memórias do homem que o levantava em seus ombros, que contava histórias de ninar, que comprava sorvete para os 2 irmãos todo sábado à tarde. Knox se virou para Patty, curiosidade em seus olhos. Senhorita Patty, o Sr. Ashford é realmente bom nisso? Patty sorriu, o sorriso de uma avó que testemunhou muitas ascensões e quedas para contar. Ele é muito bom nisso, querido. Melhor do que qualquer um que eu já conheci. Ninguém nunca conseguiu ferir as pessoas que ele protege. Nem uma vez. Knox pareceu satisfeito com a resposta. Ele encostou a cabeça no ombro de sua mãe, seus olhos começando a se fechar. A tensão e o medo drenaram toda a energia do garotinho. Willa olhou para Patty, a curiosidade brilhando através de sua preocupação. Você trabalha para ele há muito tempo? Patty assentiu, sua voz baixando como se estivesse voltando a anos distantes. 20 anos, desde antes de ele ser alguém. Quando ele era apenas um jovem magro com olhos frios e mãos que não seguravam nada além de determinação. Willa ficou surpresa. Ela sempre presumiu que Reed Ashford nascera poderoso, nascera rico, nascera o chefão que toda a cidade temia. Ela nunca imaginou que houve um tempo em que ele não fora nada. Miles ergueu a cabeça, seus olhos castanhos pousando em Patty com uma seriedade incomum. Ele não tem paz? Patty olhou para o menino e sua expressão suavizou. Ela sabia que Miles era uma criança especial. Observador, quieto, capaz de entender coisas que os adultos presumiam que as crianças não poderiam compreender. Ele ficou órfão quando era muito jovem. Querido, disse Patty gentilmente, como se contasse uma velha história. Ele cresceu em lares, depois nas ruas. Ele não tinha ninguém em quem se apoiar, exceto ele mesmo. Ele construiu tudo o que tem hoje com suas próprias mãos. Knox, mesmo estando meio adormecido, ainda a ouviu. Ele inclinou a cabeça ligeiramente e perguntou com uma voz sonolenta. Então, ele é solitário? A pergunta inocente de uma criança de 6 anos fez a sala ficar em silêncio. Patty não disse nada por um longo tempo. Seus olhos velhos se voltaram para a porta de aço, como se pudesse ver através dela. Como se pudesse ver Reed parado sozinho na sala de controle, enfrentando seus inimigos da mesma forma que enfrentou tudo na vida. Sozinho? Sim, querido. Patty finalmente disse, sua voz quase como um suspiro. Ele é muito solitário. Em todos os 20 anos que estou aqui, nunca o vi verdadeiramente próximo de ninguém. Ele nunca teve realmente uma família. Willa olhou para a porta de aço e seu coração se apertou com um sentimento que ela nem conseguia nomear. O homem que toda Nova York temia. O homem mais poderoso da cidade. O homem que acabara de dizer que protegeria aquele sob seu teto. Nunca teve uma família. Viveu sozinho a vida inteira. O silêncio se estendeu. Ninguém disse mais nada. Havia apenas a respiração constante de Knox já dormindo nos braços de sua mãe e o zumbido fraco do sistema de filtragem de ar no canto. Então, de repente, o telefone no bolso de Willa vibrou. Willa se encolheu tanto que quase derrubou o menino adormecido. Ela rapidamente acomodou Knox no sofá, depois pegou seu telefone e olhou para a tela e congelou. O número antigo, a sequência de dígitos que ela havia excluído de seus contatos 2 anos antes. O número que ela acreditava ter desaparecido quando seu dono desapareceu. O número de Brody. O rosto de Willa ficou branco como papel.
Sua mão tremia tanto que ela quase derrubou o telefone. A tela ainda brilhava, ainda mostrando aquele número familiar, familiar o suficiente para doer, ainda vibrando repetidamente, como se a lembrasse de que o passado nunca morre de verdade. Miles olhou para sua mãe, o alerta brilhando em seus olhos. Mãe, quem está ligando? Willa não respondeu. Ela não podia. Sua garganta se fechou. Cada palavra que queria sair morrendo em sua língua. Sua mão tremia enquanto segurava o telefone que continuava vibrando. A tela brilhante como o olho de um demônio olhando através da escuridão. Aquele número não deveria existir. Aquele homem não deveria mais estar vivo. Mas a tela não mentia, e Brody estava ligando. O telefone continuou vibrando. O zumbido constante soando pelo silêncio da sala segura como a contagem regressiva de uma bomba relógio. Willa olhou para a tela como se estivesse hipnotizada. Seus olhos castanhos âmbar, incapazes de deixar o número familiar piscando ali. O número do passado. O número do marido que ela acreditava estar morto. Patty se aproximou, seus olhos envelhecidos pousando em Willa com preocupação. Quem está ligando, querida? Willa não respondeu. Ela não podia. Seu dedo trêmulo se moveu como se tivesse vontade própria, pressionando o botão de atender antes que sua mente pudesse dizer para parar. Ela não colocou a chamada no viva-voz, mas no silêncio sem fôlego da sala, todos ouviram claramente a voz do homem do outro lado. Willa. Uma palavra. Apenas uma. Mas foi o suficiente para fazer todo o corpo de Willa enrijecer. Aquela voz familiar. Aquela voz profunda e calorosa que ela um dia amou. A voz que ela ouvia todas as noites em seus sonhos, apenas para acordar com o travesseiro encharcado de lágrimas ao se lembrar que ele se fora. Mas aquela voz estava lá agora, neste exato momento, vindo pelo telefone em sua mão. Willa engasgou. Seus lábios se moveram antes que ela finalmente conseguisse forçar uma única palavra. Brody, Miles e Knox ambos se assustaram ao ouvir aquele nome. Knox, que acabara de adormecer nos braços de sua mãe, sentou-se ereto, seus olhos redondos arregalados enquanto olhava para o telefone como se fosse alguma criatura de outro mundo. Ele se apertou contra sua mãe, sua mão pequena agarrando a camisa dela, lágrimas já enchendo seus olhos, embora ele não entendesse por que de repente queria chorar. Miles era diferente. O menino se levantou, suas costas retas, seus olhos castanhos fixos no telefone como se estivesse olhando para um inimigo. Sem medo, sem surpresa, apenas o cansaço frio de uma criança que já havia aprendido que nem todos podiam ser confiáveis. A voz de Brody continuou pelo telefone, a voz de um homem tentando manter a calma, embora algo urgente tremesse por baixo dela. Você pode me ouvir? Você e os meninos precisam sair daí. Agora mesmo. Não há tempo para explicar. Willa perguntou. Sua voz se quebrou como vidro partido. Onde você está? Você está vivo, Brody. Onde você esteve por 2 anos? Por que não nos contatou? Por que nos deixou pensar que você estava morto? Eu explico depois, disse Brody, sua voz apressada. Agora você precisa me ouvir. Portão leste da propriedade. 10 minutos. Venha sozinha com os meninos. Não conte a ninguém. Não conte a Ashford. Willa se levantou, todo o seu corpo tremendo como uma folha em uma tempestade. Dor, raiva, medo, tudo isso se torceu em uma tempestade dentro de seu peito. Você nos deixou, disse ela, sua voz quase um grito contido em algo menor. 2 anos você nos deixou viver com medo, sem saber se você estava vivo ou morto. Cobradores de dívidas batiam na porta no meio da noite. Eu tive que pegar os meninos e fugir de um lugar para outro. Chorei até não ter mais lágrimas porque pensei que meu marido tinha sido morto. E agora você liga e me diz para ir com você como se nada disso tivesse acontecido. Silêncio do outro lado da linha. 1 segundo. 2, 3. Então Brody falou novamente, sua voz mais baixa, como se estivesse tentando explicar algo que ele já sabia que nunca seria aceito. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger minha família. Proteger? Willa riu, e o som amargo ecoou pela sala de aço. Você chama isso de proteção? Deixar sua esposa e filhos sem uma palavra, deixá-los viver com medo por 2 anos. É assim que você protege sua família. Brody continuou, sua voz mais tensa agora. Ashford é um homem perigoso, Willa. Você não deveria estar aí. Os meninos não deveriam estar aí.
Ele não é um bom homem. Ele está apenas usando você para seus próprios fins. Willa balançou a cabeça, embora soubesse que Brody não podia ver. Ele é a única pessoa que nos deu um lugar para morar quando você desapareceu. Ele é o único que nos protegeu quando as pessoas vieram nos pressionar. Ele não nos abandonou como você fez. Knox, ouvindo a voz do homem que um dia chamou de papai, não conseguiu mais se conter. Lágrimas escorreram por suas bochechas, e o menino sussurrou com uma voz pequena e quebrada. Papai? A voz de Brody suavizou quando ouviu a voz de seu filho. Knox, é você? Você está bem? Sinto tanto a sua falta. Sinto falta de Miles também. Desculpe por ter que ir embora, mas fiz tudo por vocês. Miles deu um passo à frente e ficou ao lado de sua mãe, sua voz cortando fria como gelo. Você não é mais nosso pai. Um silêncio pesado caiu do outro lado da linha. Willa olhou para seu filho, atordoada. Miles, de 6 anos, estava ali com os ombros retos e o olhar firme, dizendo as palavras que ela não conseguira dizer. Brody respondeu, sua voz esticada como um fio prestes a arrebentar. Miles, você não entende. Eu fiz tudo pela nossa família. Tive que ir embora para proteger sua mãe e seu irmão. Se eu tivesse ficado, eles teriam. Você deixou, mamãe. Miles interrompeu, não dando a Brody chance de explicar. Você a deixou chorar todas as noites. Eu ouvi tudo. Eu ficava no meu quarto e a ouvia chorando no travesseiro, pensando que eu não sabia, mas eu sabia. Eu ouvi tudo. Willa olhou para seu filho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela pensou que tinha escondido tão bem. Pensou que nas noites em que chorava sozinha em seu quarto, os meninos nunca souberam. Mas Miles sabia, o menino tinha ouvido, ele tinha entendido. Ele carregou essa dor em silêncio enquanto ela tentava protegê-lo dela. Miles continuou, sua voz tão calma que era quase assustadora. Calma de uma maneira que não pertencia a uma criança de 6 anos, mas a um homem adulto que já vira demais do mundo. O Sr. Ashford não foi embora. Ele está aqui. Ele está nos protegendo. Ele disse que estamos sob seu teto. Não vamos a lugar nenhum. Brody ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz não era mais gentil como fora com Knox. Era fria, dura, a voz de um homem dando um ultimato. Willa, você tem 10 minutos para pensar. Portão Leste, se você não sair, não posso garantir o que acontecerá a seguir. A chamada terminou. O tom de descagem soou por um momento e depois parou. Willa olhou para o telefone em sua mão. A tela agora escura, refletindo apenas seu rosto pálido de volta para ela. Então ela olhou para seus filhos. Knox ainda estava chorando, lágrimas escorrendo por suas bochechas redondas, sem entender o que estava acontecendo, mas sabendo que era ruim. Miles ficou reto, suas mãos pequenas cerradas em punhos, pronto para proteger sua mãe e seu irmão do que quer que estivesse por vir. O silêncio se instalou na sala segura como um cobertor pesado caindo sobre cada pessoa lá dentro. Apenas o som suave do choro de Knox, aqueles pequenos soluços quebrados subindo em intervalos regulares, e a respiração rápida de Willa enquanto ela lutava para controlar o pânico que crescia em seu peito, perturbavam a quietude. 10 minutos. Brody lhe dera 10 minutos para decidir. O telefone em sua mão agora parecia pesar 1000 toneladas. Cada segundo que passava era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Patty deu um passo à frente, suas mãos enrugadas pousando gentilmente nos ombros de Willa. Sua voz era calma como a superfície de um lago tranquilo, a voz de alguém que vira muitas tempestades para ser abalada por um pouco de vento. Você não deve sair. Willa assentiu, seus olhos ainda fixos no telefone em sua mão. Como se ele pudesse de alguma forma lhe oferecer uma resposta. Eu sei. Ela sabia. Claro que sabia. O portão leste era uma armadilha. Brody não ligara para levá-la a um lugar seguro. Ele ligara para atraí-la para a toca do lobo. O homem que ela um dia amou, o pai de seus 2 filhos, agora estava trabalhando para o homem que a queria morta. Essa verdade doía mais profundamente do que qualquer lâmina jamais poderia. Knox se aproximou de sua mãe, lágrimas encharcando seu rostinho redondo. Ele não entendia tudo o que estava lhe acontecendo, mas entendia que o papai tinha ligado, que o papai queria que eles fossem, e que a mamãe ele estava chorando. Mãe, sussurrou Knox, sua voz tremendo. Papai quer que a gente vá. Willa o abraçou forte, sua mão acariciando os cachos macios de seu cabelo, como fizera 1000 vezes antes, toda vez que ele estava com medo ou triste. Eu sei, querido.
Eu sei. Mas Miles era diferente. O menino ficou na frente de sua mãe e irmão, suas costas retas, seus ombros tão largos quanto um corpo de 6 anos poderia ser, como um pequeno soldado de guarda na porta. Seus olhos castanhos não carregavam mais a inocência da infância. Eles pareciam mais velhos agora, resolutos, cheios de uma proteção feroz pelas pessoas que amava. Mãe, disse Miles, sua voz tão firme que Willa teve que levantar a cabeça e olhar para ele. Ele nos deixou. Ele deixou você sozinha conosco. 2 anos. Por 2 anos, você teve que fazer tudo sozinha. Trabalhar, cozinhar, me levar para a escola, pagar o aluguel, cuidar de tudo. Ele não estava lá. Willa olhou para seu filho mais velho, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela queria dizer algo, queria explicar, queria proteger a imagem de seu pai nos corações de seu filho, mas não podia porque tudo o que Miles dizia era verdade. Miles, eu não quero ir com alguém que nos abandonou, continuou Miles, sua voz inabalável. Eu gosto daqui. Eu gosto do Sr. Ashford. Ele nos deu nossos próprios quartos. Ele nunca grita com você. Ele disse que estamos sob seu teto. Knox olhou para cima e assentiu por entre as lágrimas. Eu também gosto. O Sr. Ashford nos dá a comida boa. A senhorita Patty faz biscoitos para nós. Nosso quarto tem janelas grandes que dão para o jardim. Na casa antiga, tínhamos que dormir na mesma cama porque o quarto era muito pequeno. Willa olhou para seus filhos, as crianças que ela lutou para proteger por 2 longos anos, agora parados diante dela e dizendo o que queriam. Eles queriam ficar. Eles encontraram segurança neste lugar. Dentro da mansão do chefão da máfia que toda a cidade temia, e eles não queriam ir embora. Willa abraçou os 2 meninos com força e chorou. Suas lágrimas caíram nos cabelos de Miles e Knox, misturando-se com dor e com um alívio estranho e inesperado. Ela não precisava fazer a escolha sozinha. Seus filhos já haviam escolhido. Patty ficou em silêncio perto da porta, observando a cena se desenrolar diante dela, com olhos velhos que viram muitas ascensões e quedas na vida. Ela sabia que este era um momento importante. Um momento que mudaria a vida de todos os 3. Um momento em que eles escolheram o futuro em vez do passado. Sussurrou Willa, sua voz quebrando. Sinto muito. Sinto muito que vocês tenham que passar por isso. Sinto muito, seu pai. Miles balançou a cabeça e a interrompeu. Não é sua culpa. A culpa é do papai. Foi ele quem escolheu ir embora. Você foi quem escolheu ficar. Knox assentiu em concordância. Você é a melhor mãe do mundo inteiro. Eu te amo mais que tudo. Willa sorriu por entre as lágrimas. O primeiro sorriso que ela conseguiu desde que a ligação de Brody chegou. Ela abraçou seus filhos com mais força, sentindo o calor de seus corpos pequenos se inclinando contra o dela. Esta era sua família. Isso era tudo o que ela precisava. Depois de um tempo, Willa ergueu a cabeça e olhou para Patty. Seus olhos castanhos âmbar ainda estavam inchados de lágrimas, mas havia resolução neles agora. Nós vamos ficar aqui, disse ela, sua voz clara, embora ainda instável. Não vamos a lugar nenhum. Patty assentiu e sorriu suavemente. Era o sorriso de alguém que viveu o suficiente para saber quando uma pessoa fez a escolha certa. A decisão certa, querida. O mestre ficará muito feliz em saber. Willa olhou para o telefone em sua mão. A tela estava preta e imóvel, mas ainda continha o número de Brody em seus contatos. O número do passado, o número da traição, o número do homem que a abandonara. Ela abriu seus contatos, encontrou o número de Brody e o excluiu. Sem hesitação, sem arrependimento. O passado acabou, ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Agora olhamos para frente. Miles assentiu e, pela primeira vez, um pequeno sorriso tocou seu rosto. O sorriso de uma criança que carregou muito e finalmente começou a ver a luz. Knox enxugou as lágrimas com as costas da mão e perguntou, sua voz ainda embargada pela emoção. Mãe, o Sr. Ashford vai voltar? Ele disse que nos protegeria. Willa olhou para a porta de aço, a barreira que os separava do mundo exterior, onde Reed estava enfrentando as pessoas que ameaçavam sua família. Eu acredito que ele vai voltar, disse ela. E pela primeira vez em muito tempo, ela realmente acreditou nas palavras que estava dizendo, como se fosse uma resposta para ela.
Passos soaram do lado de fora da sala segura, firmes, certos, os passos de um homem familiar. O bip suave do sistema biométrico soou, e então a porta de aço se abriu lentamente. Reed Ashford estava lá, suas roupas ainda perfeitamente arrumadas, sem uma única ruga, seus olhos passando pelos três em um relance rápido, mas completo, verificando se estavam seguros, verificando se alguém estava ferido, verificando se tudo estava bem. Seu olhar pousou no rosto manchado de lágrimas de Willa. Em seguida desceu para Miles e Knox, parados perto de sua mãe. E naquele momento, algo brilhou naqueles olhos cinzentos e gelados. Um traço de calor, um traço de alívio. Como se ele tivesse acabado de encontrar algo que procurava há muito tempo, por 20 anos, sem nunca saber. Reed entrou na sala segura, seu passo tão firme como sempre, sem um único sinal de que acabara de passar por algo tenso. Reg o seguiu. O rosto do guarda-costas, com sua expressão grave de sempre, embora seus olhos varressem rapidamente a sala, verificando tudo da maneira que o hábito há muito se instalara em seu sangue. Knox deslizou do sofá, seus pezinhos tocando o chão, e começou a correr em direção a Reed, como sempre fazia quando via alguém de quem gostava. Mas então ele parou, de repente tímido, parado a alguns passos de distância, seus olhos grandes e redondos ainda molhados de lágrimas, enquanto olhava para o alto chefão. O garotinho não sabia se deveria correr para seus braços ou não. Não sabia se isso seria permitido. Não sabia se Reed gostaria disso ou não. Reed olhou para Knox, seus olhos passando pelo rosto redondo, ainda úmido de lágrimas. Então ele olhou para Miles, parado reto ao lado de sua mãe com a expressão solene de um pequeno soldado que acabara de cumprir seu dever. Então ele olhou para Willa, seu olhar parou em seus olhos avermelhados, nas marcas de lágrimas ainda presas em suas bochechas, na maneira como suas mãos ainda tremiam levemente, apesar de todo o seu esforço para controlá-las. Ele viu tudo, entendeu tudo. Tudo foi resolvido, disse Reed, sua voz tão uniforme como se estivesse dando um relatório sobre o tempo. O caminhão partiu. Os homens lá dentro foram identificados. Eles não entraram na propriedade. Willa soltou um longo suspiro, seus ombros caindo como se 1000 quilos tivessem sido finalmente tirados deles. Ela perguntou com uma voz pequena, como se tivesse medo da resposta. E Brody? Reed respondeu em um tom sem a menor emoção, frio como gelo de inverno. Nós o temos. Reg acabou de me informar que o interceptaram perto do portão leste. Ele já está sob custódia e falando. Ele não vai mais ameaçar você. Willa assentiu e não perguntou mais nada. Ela não queria saber os detalhes. Não queria saber o que Reed havia feito para garantir que Brody não voltaria. Havia coisas que ela não precisava saber, coisas que não deveria saber, e coisas que ela escolheu não saber para poder continuar vivendo. Reed olhou para ela por um longo momento, seus olhos parecendo ler cada pensamento em sua mente. Ele te ligou. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Reed sabia. Claro que ele sabia, Willa respondeu, sua voz tremendo levemente. Você sabia? Reed deu um leve aceno de cabeça. Eu sei sobre cada chamada que entra e sai desta propriedade. Mesmo quando os sinais são bloqueados, o sistema ainda os registra. Eu sei que ele te ligou. Eu sei o que ele disse. Eu sei que ele te queria no portão leste em 10 minutos. Um silêncio pesado encheu a sala. Willa não sabia o que deveria dizer. Reed ouvira tudo. Sabia de tudo. Sabia até que Brody lhe dissera para ir embora. Sabia o que Miles dissera ao próprio pai. Reed perguntou, sua voz ainda firme, mas com algo mais dentro dela. Algo que Willa não conseguia nomear. Você não foi? Willa olhou para os 2 meninos parados ao seu lado. Então olhou de volta para Reed. Seus olhos castanhos âmbar encontraram os cinzentos e gelados dele. E ela respondeu com uma voz clara, sem a menor hesitação. Não, nós vamos ficar aqui. Miles deu um passo à frente e ficou ao lado de sua mãe, erguendo a cabeça para olhar para Reed. Nós tomamos nossa decisão, disse o menino, sua voz firme de uma maneira que soava quase adulta. Não queremos ir com alguém que nos abandonou. Queremos ficar aqui com a mamãe e com você. Reed olhou para o menino, seus olhos ilegíveis como sempre, mas algo neles havia mudado. Um traço de calor, um traço de suavidade, mesmo que apenas por um momento. Depois de um tempo, ele deu um leve aceno de cabeça. Apenas um breve aceno.
Bom, apenas uma palavra. Mas Willa viu os ombros de Reed relaxarem um pouco, viu a tensão em seu rosto suavizar em um grau mínimo, como se ele estivesse esperando por essa resposta. Como se ele tivesse medo de que a resposta pudesse ser diferente. Knox, sentindo que a sala havia se acalmado, aproximou-se um passo de Reed. Ele inclinou a cabeça para cima, seus olhos redondos fixos no alto chefão. Sr. Ashford, você está bem? Reed olhou para o menino, e pela primeira vez desde que entrou na sala, algo como a sombra de um sorriso passou por sua boca. Estou bem, Knox. Reed se virou para Reg e sua voz tornou-se fria novamente, como de costume. Prepare o carro, tenho uma reunião para ir. Willa olhou surpresa, seus olhos se arregalando. Você ainda vai depois de tudo o que aconteceu? Reed olhou para ela, seus olhos afiados como aço temperado. Alguém precisa enfrentar as consequências pelo que fez hoje, e eu vou garantir que isso aconteça. Reed estava se preparando para sair. Ele ficou diante do espelho alto na sala segura, endireitando o paletó de seu terno cinza-carvão, alisando cada dobra nas lapelas até que ficassem perfeitamente planas. O Patek Philippe em seu pulso captou a luz amarela quente, seu ponteiro de segundos movendo-se com certeza firme e medida, como o batimento cardíaco do homem que o usava. Calmo, certo, sem o menor tremor, Willa ficou observando-o, seus olhos castanhos âmbar ainda sombreados por uma preocupação que ainda não havia desaparecido. Ela sabia que Reed estava prestes a entrar na cova dos leões. Sabia que ele iria enfrentar as pessoas que ousaram ameaçá-la e a seus filhos. Sabia que no submundo tudo podia mudar em um único instante. Você vai se encontrar com o conselho, disse ela, sua voz baixa e levemente instável. É perigoso? Reed respondeu brevemente, sem se virar para olhá-la. Não para mim. Ele fez uma pausa, depois acrescentou, sua voz fria como gelo. Para Vance, sim. Willa não perguntou mais nada. Ela entendeu que havia coisas que Reed não dizia, não porque não quisesse, mas porque ela não deveria saber. Seu mundo tinha suas próprias regras, seus próprios segredos, e ela era apenas alguém à margem dele. Mas de alguma forma, ela acreditava que ele ficaria bem. Reed se virou para Patty, a governanta de cabelos prateados, que ainda estava parada em silêncio ao lado da porta de aço. Fique aqui com eles. Ninguém sai até eu voltar. Se algo acontecer, ligue para Red imediatamente. Patty assentiu, seus olhos velhos ainda brilhando com resolução. Sim, senhor. Vou protegê-los com minha vida, se for preciso. Reed deu um breve aceno de cabeça e começou a ir em direção à porta. Seus passos eram uniformes e firmes, como se estivesse saindo para um passeio no parque, em vez de se preparar para enfrentar os inimigos mais perigosos da cidade. Mas antes que ele pudesse sair, uma pequena voz se ergueu na sala silenciosa. Você vai voltar, não vai? Reed parou, seu pé congelado no limiar, como se alguém tivesse pressionado o pause no tempo. Ele se virou. Miles estava parado ali no meio da sala, seu pequeno caderno de esboços ainda na mão, seus olhos castanhos fixos em Reed sem piscar. O menino não estava chorando, não estava tremendo. Ele estava simplesmente parado ali e fazendo a pergunta mais simples do mundo. Você vai voltar, não vai? Reed ficou parado por um longo momento. Nos últimos 20 anos, ele ouvira inúmeras perguntas. Perguntas sobre dinheiro, poder, acordos, vidas. Perguntas de aliados, de inimigos, de pessoas implorando e de pessoas ameaçando. Mas nunca, nem uma vez, alguém lhes perguntara isso. Há quanto tempo alguém não perguntava se ele voltaria? Já houve alguém esperando por seu retorno? Reed se abaixou, ajoelhando-se para que seus olhos ficassem no mesmo nível dos do menino. A distância entre o poderoso chefão e a criança de 6 anos se reduziu a apenas alguns centímetros. Seus olhos olharam para aqueles olhos castanhos e claros. Eu voltarei, disse Reed, sua voz mais baixa do que o normal, como se estivesse dizendo algo mais importante do que qualquer acordo de negócios que já fizera. Miles não piscou. Você promete? Reed ficou em silêncio. Ele nunca fazia promessas. Em 20 anos, ele aprendera que promessas eram as coisas mais fáceis do mundo de quebrar. As pessoas prometiam lealdade e depois o traíam. Prometiam proteção e depois fugiam. Prometiam amor e depois partiam. Promessas eram apenas palavras vazias que as pessoas usavam para fazer os outros confiarem nelas antes de apunhalá-las pelas costas. Mas olhando nos olhos do menino,
Reed viu outra coisa. Não inocência, não fraqueza. Fé. A fé pura de uma criança que escolhera confiar nele mesmo, sabendo o quão cruel o mundo poderia ser. Reed assentiu. Eu prometo. 2 palavras, apenas 2 palavras, mas elas carregavam mais peso do que qualquer contrato multimilionário que ele já assinara. Miles deu um pequeno sorriso, seu primeiro sorriso desde aquela manhã. Então ele deu um passo para trás e tomou seu lugar ao lado de sua mãe, como se tivesse completado a tarefa que lhe fora dada. Knox, não querendo ser deixado de fora, correu para ficar ao lado de seu irmão. O garotinho acenou para Reed, seus olhos redondos brilhando. Tome cuidado e volte logo. A senhorita Patty vai fazer biscoitos e esperar por você. Reed olhou para os 2 meninos parados lado a lado, depois para Willard atrás deles. Ela não disse nada, seus lábios pressionados, mas seus olhos castanhos âmbar estavam cheios de coisas que não podiam ser ditas em voz alta. Preocupação, gratidão, confiança e algo mais que Reed não ousava nomear. Ele deu a ela um leve aceno de cabeça, depois se virou e saiu da sala. Reg o seguiu e a porta de aço se fechou com um clique que soou como o ponto final no fim de uma frase. Eles desceram o corredor, seus passos ecoando em ritmo constante pelo chão de mármore polido. Reed não disse nada, mas em sua mente, a promessa que fizera ao menino de 6 anos continuava ecoando repetidamente. Eu prometo que voltarei. Em 20 anos, Reed Ashford nunca prometera nada a ninguém. E agora ele prometera a uma criança de 6 anos que voltaria. Essa promessa pesava mais do que qualquer acordo que ele já assinara, mais do que qualquer vida que já tivera em suas mãos. Porque pela primeira vez em sua vida, alguém estava esperando por ele. O Continental ficava escondido em um beco estreito no coração de Manhattan. Sem placa, sem janelas para a rua, apenas uma pesada porta de carvalho com uma maçaneta de latão opaca pelo tempo. Um transeunte comum pensaria que não passava de um armazém abandonado. Mas aqueles que pertenciam ao submundo sabiam que era aqui que os chefes de Nova York se encontravam em segredo, o lugar onde o poder real era decidido. Não em arranha-céus brilhantes ou salas de reuniões polidas, mas em uma sala escura com paredes grossas que podiam isolar qualquer dispositivo de escuta. Reed entrou com Reg ao seu lado como uma sombra fiel. A luz amarela e quente de lustres antigos se derramava sobre a longa mesa de carvalho no centro da sala. Sua superfície brilhante refletia os rostos sentados ao redor dela. 5 homens, os chefões do submundo de Nova York. Garrett sentava-se à cabeceira da mesa, o mais velho entre eles, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos fundos carregando a sabedoria de um homem que vira demais. Franklin sentava-se à direita de Garrett, o homem que controlava o Porto Sul. Maciço como um urso, Harrison e Bennett sentavam-se um de frente para o outro. Os 2 irmãos que juntos detinham o império de construção e imóveis subterrâneos da cidade. E na extremidade da mesa, de frente para a cadeira vazia reservada para Reed, sentava-se Cornelius Vance, 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, um rosto de traços afiados com olhos astutos como os de uma velha raposa. Ele usava um terno azul escuro e uma gravata vermelha, recostado em sua cadeira como se estivesse em sua própria sala de estar. Quando viu Reed entrar, Vance sorriu, o sorriso de um homem que pensava já ter vencido. Ashford, não pensei que você conseguiria. Ouvi dizer que você teve um pequeno problema em casa esta manhã. Reed não retribuiu o sorriso. Ele puxou sua cadeira e sentou-se, o movimento tão casual, como se estivesse tomando seu lugar no café da manhã. Eu chego a qualquer lugar que eu queira ir. Vance soltou uma risada suave e se inclinou para a frente. Suponho que você estivesse ocupado esta manhã lidando com alguns problemas menores. Ouvi dizer que alguém ameaçou sua empregada ou algo assim. Reed não respondeu. Ele apenas olhou para Vance com olhos cinzentos tão frios quanto aço, temperados em gelo. Aquele olhar não continha raiva nem ódio, apenas o cálculo frio de um homem esperando o momento certo. Garrett, não querendo perder tempo com provocações, bateu o dedo levemente na mesa. Podemos começar? Não tenho o dia todo. Há uma remessa que precisa ser cuidada antes de hoje à noite. Reed assentiu, mas não para concordar em começar a reunião como Garrett esperava. Eu não vim aqui para uma reunião. O silêncio tomou conta da sala. 5 pares de olhos se voltaram para Reed. Garrett franziu a testa, as linhas em sua testa se aprofundando. Então por que você está aqui?
Reed não respondeu com palavras. Ele enfiou a mão no bolso do terno e tirou um pequeno pendrive preto. Ele o colocou sobre a mesa de carvalho polido e o empurrou suavemente para o centro com um dedo. Para acusar. Vance explodiu em uma gargalhada alta, o som ecoando pela sala selada como o grito de um corvo. Acusar. Acusar-me de quê? Que prova você tem? Ou você está planejando inventar histórias na frente do conselho? Reed não sorriu. Ele lhe olhou diretamente nos olhos de Vance, seu olhar cinzento sem piscar, sua voz lenta e clara, cada palavra caindo como se estivesse lendo uma sentença de morte. Você quebrou a regra? Garrett perguntou, seu tom ficando mais sério. Qual regra? Reed respondeu, cada palavra caindo como um martelo. Ele foi atrás da família, mulheres e crianças. Um silêncio pesado se instalou na sala. Ninguém falou, ninguém se moveu. No submundo, havia muitas regras não ditas que todos conheciam. Mas uma regra estava acima de todas as outras. Uma linha que ninguém podia cruzar. Não importava quanto poder ou dinheiro tivessem, você não toca em mulheres e crianças. Não era apenas uma regra. Era lei, e quem a quebrasse pagaria. Vance levantou-se de um salto, sua cadeira arrastando para trás com um grito áspero, seu rosto corado de raiva. Ela não é sua família. Ela é apenas uma serva, uma empregadinha qualquer. Você não pode usar essa regra contra mim. Reed levantou-se também, lentamente, calmamente, como uma pantera se espreguiçando antes do ataque. Sua voz permaneceu fria como gelo, intocada pela fúria de Vance. Ela mora na minha casa, come minha comida, dorme sob meu teto. Seus filhos me chamam de senhor. Eles brincam no meu jardim e são protegidos pelos meus homens. Ela e seus filhos estão sob minha proteção. Ele olhou ao redor da mesa, seus olhos passando por cada chefão, cada rosto ouvindo com atenção aguçada. Neste pendrive há filmagens das minhas câmeras de segurança. Há gravações das ameaças enviadas para o meu telefone esta manhã. E há o testemunho de um homem que já trabalhou para Vance, confirmando que ele deu ordens para vigiar, ameaçar e planejar danos contra uma mulher e duas crianças que vivem sob minha proteção. Garrett pegou o pendrive virando-o na mão e depois sinalizou para um técnico parado no canto da sala se aproximar. Vance gritou, sua voz rasgando o ar. Isso é calúnia, mentiras. Você não tem nenhuma prova real. Quem vai acreditar em uma empregada e umas crianças? Reed sorriu então, um sorriso frio como gelo. Brody Morrison, o ex-marido da mulher. Ele confessou tudo, cada detalhe, cada ordem, cada ligação sua. Ele falou em troca de sua vida. Vance congelou, a cor sumiu de seu rosto em um instante, e seus olhos astutos de repente se encheram de pânico. Brody havia confessado, o homem que Vance usara como peão, o traidor em quem confiara, o vendera para salvar a própria pele. Garrett acenou para os outros chefões ao redor da mesa, os olhares que trocaram sem palavras, mas cheios de significado. O conselho examinará as provas. Se o que Ashford diz for verdade, Reed o interrompeu, sua voz sem a menor hesitação. Vocês verão que é verdade. Cada palavra que eu disse é apoiada por provas, e eu exijo que Vance seja destituído do poder. O técnico exibiu o conteúdo do pendrive na tela grande atrás deles. Um painel branco desceu do teto e as luzes da sala diminuíram automaticamente para que todos pudessem ver com mais clareza. A filmagem da câmera, as gravações, a declaração de Brody, tudo apareceu em detalhes nítidos. Cada quadro, cada som, cada linha de texto. Primeiro veio a filmagem das câmeras de segurança da propriedade de Ashford. O caminhão branco estacionado na esquina por 3 dias. Os dois homens se revezando sentados nele, ocasionalmente levantando seus telefones para fotografar o portão da propriedade. Em seguida veio a imagem da figura sombria entrando na mansão perto da meia-noite, movendo-se pelo corredor atrás da cozinha, evitando as câmeras como se soubesse a localização exata de cada uma delas. Depois veio a gravação da chamada de vídeo. A voz masculina e fria ecoou pela sala de reuniões. Ashford, ela está aqui conosco. 15 minutos. Volte para o cruzamento leste sozinho ou ela nunca mais voltará para casa. E, finalmente, havia a declaração de Brody Morrison. A tela mostrava o homem magro com pânico nos olhos, sentado em frente à câmera e relatando cada detalhe. Vance me ordenou que me aproximasse de Willa.
Ele queria usá-la e os dois meninos como isca para atrair Ashford para uma armadilha. Tive que entrar na mansão e coletar informações sobre horários, localizações de câmeras, tudo. Ele disse que se eu não fizesse isso, ele não perdoaria minha dívida. Ele disse que minha família pagaria o preço final se eu falhasse. Os chefões assistiram em silêncio. Ninguém falou. Ninguém se moveu. A sala parecia congelada, com apenas as vozes gravadas e as imagens na tela continuando a se mover. Quando terminou, a tela ficou escura e as luzes da sala se acenderam novamente. Garrett foi o primeiro a falar, sua voz pesada como pedra. Esta é uma prova clara. Filmagem, gravações, testemunho, tudo se encaixa. Ele se virou para Vance, seus olhos fundos perfurando o homem que tremia na extremidade da mesa. Vance, como você explica isso? O rosto de Vance estava vermelho escuro, suas mãos cerradas com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele se levantou de um salto, a cadeira caindo no chão atrás dele, e gritou como um animal encurralado. Esse plano era contra Ashford, não contra a mulher. Eu só queria derrubá-lo, não machucar aquelas crianças. Isso é guerra entre chefões. Não tem nada a ver com a regra sobre família. Reed respondeu com uma voz fria como o vento de inverno soprando em um cemitério. Você usou ela e aqueles dois meninos como uma forma de me atingir. Você mandou homens monitorarem os movimentos da família, até mesmo rastreando suas visitas ao parque para coletar informações. Você fez um vídeo falso, usou a imagem dela para me ameaçar. Você mandou o ex-marido dela entrar na minha casa no meio da noite, passar pelo quarto onde ela e seus filhos dormiam. Ele fez uma pausa, seus olhos afiados como facas. Isso não é ir atrás deles. Se eu tivesse caído na sua armadilha esta manhã, se eu tivesse voltado como você queria, o que teria acontecido com eles? Silêncio. Vance não conseguiu responder. Franklin, o chefão que controlava o Porto Sul, balançou a cabeça lentamente. Vance, você conhece a regra. Todos nós conhecemos. Ninguém toca em mulheres e crianças. Não importa o motivo, não importa o inimigo. Essa é a última linha. Harrison assentiu em concordância. Você poderia ter ido atrás de Ashford de várias outras maneiras. Negócios, território, influência. Mas você escolheu usar uma mulher e duas crianças. Isso é uma violação. Bennett, o homem mais quieto do conselho, também falou. Eu tenho uma neta de 6 anos. Se alguém ousasse fazer isso com ela, eu não esperaria o conselho votar. Vance olhou ao redor, seus olhos astutos agora cheios de pânico. Ele procurou um aliado, procurou alguém que ficasse com ele, mas ninguém olhou para ele. Garrett, Franklin, Harrison, Bennett. Todos eles se viraram ou olharam para ele com nojo aberto. Garrett se levantou, carregando a autoridade solene de um líder que vira demais para ser abalado facilmente. O conselho já ouviu o suficiente. Precisamos votar. Os 5 chefões se entreolharam. Breves acenos de cabeça passando entre eles através de seus olhos. Nenhuma discussão adicional foi necessária. A evidência era muito clara. A violação era muito grave. Garrett anunciou a decisão, sua voz soando pela sala como um martelo de um juiz batendo na bancada. 4 votos a favor, 1 contra. Vance, você está destituído de seu lugar no conselho e de todas as operações relacionadas. Seu território será redistribuído entre os membros restantes. Você tem 24 horas para deixar Nova York. Vance bateu a mão na mesa, o som explodindo pela sala silenciosa. Vocês não podem fazer isso. Eu construí este império ao longo de 30 anos. Vocês não têm o direito de tirá-lo de mim. Reed olhou para Vance, sua voz sem o menor traço de emoção, fria como gelo e dura como aço. Você fez isso a si mesmo, Vance. No momento em que pensou que poderia ameaçar as pessoas sob meu teto e sair impune. No momento em que pensou que poderia usar crianças como peças em um tabuleiro e ninguém se oporia. Vance olhou para Reed com ódio ardente, aqueles olhos astutos agora queimando de fúria. Isso não acabou, Ashford. Você acha que venceu? Você acha que pode me derrubar e viver em paz? Eu voltarei quando eu voltar. Reed levantou-se lentamente e abotoou o paletó novamente, ajustando a manga com calma precisão. Ele não estava com pressa, não estava com medo, não se importava com as ameaças vazias de um homem que já havia perdido. Para você, disse Reed em um tom tão calmo como se estivesse discutindo o tempo. Acabou. Ele virou as costas e saiu da sala com Reg, o seguindo como sua sombra leal. A pesada porta de carvalho se fechou atrás deles
deixando Vance sozinho sob os olhos frios dos chefões restantes. Lá fora, a noite já havia caído. As luzes da cidade piscavam como estrelas caídas espalhadas pela terra, criando um céu invertido que era ao mesmo tempo deslumbrante e escuro. Reed ficou na calçada e respirou o ar fresco da noite profundamente em seus pulmões. Ele havia vencido. Vance fora destituído do poder. A ameaça fora removida. Mas o que ele estava pensando não era em vitória, nem em poder, nem no novo território que agora seria dividido. Eram as 3 pessoas esperando por ele em casa. Uma mulher com olhos castanhos âmbar e 2 meninos que o fizeram prometer que voltaria. O Maybach movia-se pelas ruas de Nova York à noite, seus pneus deslizando suavemente sobre o pavimento, ainda úmido com o brilho da chuva do final da tarde. A luz amarela dos prédios altos passava pelas janelas como fitas de ouro borradas, criando o retrato de uma cidade que nunca dorme, uma cidade que Reed olhara 1000 vezes em sua vida. Mas esta noite, de alguma forma, tudo parecia diferente, mais brilhante, mais quente, como se a própria cidade o estivesse recebendo em casa. Reg sentou-se na frente ao lado do motorista, olhando de vez em quando para o espelho retrovisor para verificar seu empregador. Finalmente ele falou, sua voz baixa e respeitosa. Você está bem, senhor? Foi uma noite tensa. Reed não respondeu imediatamente. Ele estava pensando, sua mente não estava mais fixa em Vance, no conselho, nas lutas de poder que conhecera por 20 anos. Em vez disso, ele estava pensando em uma pergunta. Quando foi a última vez que alguém esperou por ele em casa? A resposta veio a ele com dolorosa clareza. Nunca. Ele ficara órfão aos 7 anos, quando sua mãe e seu pai morreram no que ele mais tarde descobriu não ter sido um acidente. Ele cresceu em orfanatos, lugares onde as crianças aprendiam a sobreviver com punhos e astúcia antes mesmo de aprenderem a ler. Ele saiu aos 15 anos, viveu nas ruas, fez o que fosse preciso para sobreviver a cada dia. Então, pouco a pouco, ele subiu pela inteligência, pela crueldade, pela capacidade de ler as pessoas e saber o que fariam antes que elas mesmas soubessem. Ele construiu um império com as próprias mãos, transformando-se de um órfão para quem ninguém daria uma olhada no chefão mais poderoso de Nova York. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha o medo de toda a cidade, mas ele nunca tivera ninguém que precisasse dele. Nunca tivera ninguém esperando por ele em casa. Nunca tivera ninguém perguntando, você vai voltar? Com olhos cheios de preocupação e esperança. Não até esta noite, Psiri. O carro diminuiu a velocidade e virou na estrada familiar que levava à propriedade. O portão de ferro se abriu e o Maybach passou, parando em frente aos degraus de granito. Reed olhou para cima. As luzes da sala de estar ainda estavam acesas. A luz amarela e quente se derramava pelas janelas altas, lançando retângulos brilhantes no gramado, através do vidro transparente. Ele viu as formas de 2 crianças se movendo lá dentro. Eles ainda estavam acordados. Eles estavam esperando por ele. O coração de Reed bateu mais rápido, não de medo. Um sentimento que ele esquecera há muito tempo. Não de tensão, algo a que ele se acostumara tanto que não notava mais, mas de outra coisa. Algo estranho e quente, subindo de algum lugar profundo em seu peito, algo que ele não sabia como chamar. Ele saiu do carro, seus sapatos tocando o caminho de pedra. Ele atravessou o amplo pátio e subiu os degraus familiares. Cada passo parecia mais pesado do que o normal. Não porque estivesse cansado, mas por causa do peso do que o esperava. A porta da frente se abriu antes que ele pudesse alcançá-la. Knox estava lá, seu rosto redondo iluminando-se como um pequeno sol, seus olhos castanhos brilhando com alegria aberta. "Você voltou!" ele gritou, sua voz clara ecoando pelo hall de entrada. Então Knox correu em direção a Reed, seus pezinhos batendo no chão de mármore. Mas ele parou a alguns passos de distância. De repente tímido, sem saber o que fazer, ele ficou ali, as mãos juntas contra o peito, olhando para Reed com uma expressão cheia de felicidade e incerteza. Reed olhou para Knox. O garotinho estava ali diante dele, olhos castanhos largos, cachos levemente desarrumados da brincadeira, olhando para ele com felicidade completamente genuína. Sem agenda, sem cálculo, apenas uma criança que estava feliz por alguém de quem gostava ter voltado para casa em segurança. Eles se olharam por um longo momento.
O chefão mais poderoso de Nova York e um menino de 6 anos parados no meio do grande hall de entrada, nenhum deles falando. Então Knox deu um passo à frente. Ele envolveu os braços na perna de Reed, aqueles bracinhos circulando sua coxa e segurando com força, como se temesse que, se soltasse, Reed desapareceria. Reed congelou. Seu corpo ficou rígido como pedra. Aqueles pequenos braços estavam enrolados em sua perna. A cabeça de Knox descansando contra sua coxa. O calor daquele corpinho o alcançando através do tecido de suas calças. Há quanto tempo alguém não o abraçava? Ele não conseguia se lembrar. Talvez não desde que sua mãe estava viva. Talvez mais tempo ainda. A mão de Reed se ergueu, hesitando no ar. Ele não sabia o que fazer. Por 20 anos, ele aprendera a lidar com todas as situações, negociar com inimigos, dar ordens a subordinados, enfrentar a morte sem piscar. Mas ninguém nunca o ensinara a lidar com uma criança abraçando sua perna. Então, lentamente, como se seu corpo estivesse se movendo por instinto, sem esperar que sua mente o comandasse. Ele colocou a mão na cabeça de Knox, gentilmente, cuidadosamente, como se temesse quebrar algo precioso. Ele acariciou o cabelo levemente cacheado do menino, sentindo sua maciez sob uma palma endurecida por punhos e armas. Knox inclinou o rosto para cima, sorrindo largamente, covinhas iluminando suas bochechas. Estou tão feliz que você está em casa. Eu estava preocupado. Fiquei perguntando à senhorita Patty se você tinha voltado, e ela continuava dizendo, espere, mas eu não conseguia dormir. Reed engoliu em seco, sua garganta se apertando com uma emoção estranha. Eu também estou feliz, disse ele, sua voz mais rouca do que o normal. Estou feliz por estar em casa também. Miles estava na porta da sala de estar, observando tudo com olhos castanhos mais velhos que seus anos. Ele não correu para abraçá-lo como seu irmão fez. Não demonstrou seus sentimentos de forma impulsiva. Mas quando seus olhos encontraram os de Reed, ele deu um pequeno aceno de cabeça, um breve aceno, do tipo compartilhado entre homens. Essa era a maneira de Miles dizer, eu também estou feliz, sem abrir a boca. Willa estava atrás de Miles, encostada levemente no batente da porta da sala. Seus olhos castanhos âmbar brilhavam com lágrimas. Mas ela não estava chorando. Ela estava simplesmente parada ali, sorrindo. Um sorriso cheio de gratidão. E algo mais que Reed não ousava nomear. Reed se abaixou, colocando-se no nível de Knox, e pela primeira vez em sua vida, ele abraçou uma criança de volta. Knox deu um grito de alegria, jogando os braços ao redor do pescoço de Reed e rindo contra sua orelha. A respiração quente do menino tocou seu ombro, sua risada clara soando como sinos de vento. E Reed percebeu que em todas as vitórias que já conquistara, todo o dinheiro que já ganhara, todo o poder que já detivera, nada se comparava a este sentimento. O sentimento de ser bem-vindo, o sentimento de ser necessário, o sentimento de que alguém estava esperando por ele em casa. Era tarde da noite. Os gêmeos foram dormir depois que Patty os levou de volta para o quarto. Knox adormeceu no ombro da governanta, depois de tentar ficar acordado um pouco mais por Reed. Enquanto Miles caminhou para seu quarto sozinho com seu pequeno caderno de esboços apertado contra o peito, dando a Reed um aceno silencioso antes de desaparecer pelo corredor. A mansão mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio em algum lugar, ecoando pelo longo corredor e pelo som do vento noturno movendo-se pelas árvores de bordo do lado de fora das janelas. Reed sentou-se em seu escritório, o quarto onde ele se sentara sozinho por milhares de noites antes desta. O brilho amarelo e quente da luminária de mesa caía sobre as estantes de carvalho intrincadamente esculpidas, sobre a mesa de mogno, onde ele assinara centenas de acordos multimilionários, sobre as pinturas caras penduradas nas paredes que ele nunca realmente olhara. Um copo de uísque descansava em sua mão, o líquido âmbar brilhando sob a luz, mas ele não tomara um gole. Ele apenas ficou sentado ali, olhando para o espaço, pensando em tudo o que acontecera naquele dia. Uma batida suave na porta quebrou o silêncio. 2 batidas gentis, educadas e cuidadosas, como se a pessoa do lado de fora não quisesse invadir, mas ainda precisasse ser notada. Reed ergueu a cabeça. Entre! A porta se abriu. Willa entrou, ainda usando o suéter fino de cor creme que usara durante toda a noite, uma xícara fumegante de chá quente nas mãos. Ela ficou no limiar por um segundo,
como se decidisse se deveria ir mais longe. Pensei que você precisaria mais disso do que do uísque, disse ela, sua voz tão suave quanto as folhas se agitando do lado de fora da janela. Reed olhou para ela, depois para o copo de uísque em sua mão. Ele colocou a bebida na mesa e pegou a xícara de chá dela. O calor se espalhou por sua palma e o leve aroma de camomila e mel subiu. Obrigado. Willa assentiu e se virou como se fosse sair. Ela fizera o que viera fazer. Trouxera chá para seu empregador como uma boa governanta deveria fazer. Mas antes que ela pudesse voltar pela porta, a voz de Reed a deteve. Fique! Willa hesitou, seus pés parando no meio do passo. Ela se virou para olhá-lo. Olhos castanhos âmbar, cheios de incerteza. Mas então ela deu um pequeno aceno de cabeça e caminhou até a cadeira de couro em frente à mesa e sentou-se. Eles permaneceram em silêncio por um longo tempo. Reed tomou um gole de chá, sentindo o calor descer por sua garganta. Willa sentou-se com as costas retas, as mãos cruzadas no colo, esperando. Reed pousou a xícara e falou primeiro. Você não vai perguntar o que aconteceu? Willa respondeu gentilmente, sua voz calma, como se estivessem falando sobre o tempo. Eu sei que você venceu. Se não tivesse, não teria voltado para casa. Reed olhou para ela, seus olhos se estreitando ligeiramente. Inteligente, composta, sem pânico, sem perguntas vazias, sem fingir se importar apenas para ganhar favor. Ela disse exatamente o que precisava ser dito e ficou em silêncio quando o silêncio era o que importava. Diferente de qualquer mulher que ele já conhecera no submundo, onde as mulheres geralmente eram ou muito assustadas para falar ou muito gananciosas para ficar quietas. Vance foi destituído do poder, disse Reed, decidindo que ela merecia saber a verdade. O conselho votou. Ele terá que deixar Nova York. Ele não vai mais ameaçar você. Willa soltou um suspiro e seus ombros pareceram cair um pouco. E Brody Reed respondeu sem emoção. Ele contou tudo em troca de sua vida. Sua declaração foi a prova decisiva que derrubou Vance. Em troca, ele pode viver, mas tem que deixar a cidade. Ele nunca mais pode voltar, se ele algum dia pisar em Nova York novamente. Ele não precisou terminar a frase. Willa entendeu. Ela assentiu e não perguntou mais nada. Aquele capítulo estava encerrado agora. Brody, o homem que ela um dia amou, um dia pensou estar morto, um dia lamentou. Era agora apenas um nome do passado. Ela havia excluído o número dele. Ela já havia escolhido. O silêncio se instalou entre eles novamente. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que não precisavam preencher o espaço com palavras sem sentido. Reed pousou o chá na mesa e olhou nos olhos de Willa. Hoje, na frente do conselho, eu disse que você e os meninos eram minha família. Willa olhou para cima, seus olhos castanhos âmbar encontrando os cinzentos dele. Patty me contou, disse ela suavemente. Ela disse que você nos protegeu na frente de todos os outros chefões. Reed assentiu. Depois disse o que estivera pensando a noite toda. Aquilo não foi apenas algo que eu disse para derrotar Vance. Não foi estratégia. Não foi um truque. Willa ficou quieta, seus olhos fixos nele, esperando. Reed olhou pela janela, onde a escuridão se estendia sobre o jardim. Sua voz baixou, como se estivesse dizendo palavras que nunca dissera a ninguém antes. Eu nunca tive uma família. Desde os 7 anos estou sozinho. Nunca soube como é ter alguém esperando por mim em casa. Nunca soube como é ter alguém precisando de mim. Não por dinheiro, não por poder, apenas por mim. Willa não disse nada. Ela apenas ouviu. Reed continuou, seus olhos ainda na janela, como se não pudesse suportar olhá-la enquanto dizia essas coisas. Esta noite, quando o carro parou em frente à casa, vi as luzes da sala de estar ainda acesas. Vi os 2 meninos parados na janela esperando. Knox correu e me abraçou como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo para ele. Sua voz vacilou ligeiramente, algo que não acontecia há 20 anos, algo que ele não acreditava ser mais capaz. E eu percebi, eu quero isso, não apenas hoje, todos os dias voltar para casa e ter alguém esperando. Todos os dias ouvir os meninos rindo. Todos os dias sentir como se eu pertencesse a algum lugar. Os olhos de Willa se encheram de lágrimas. Mas ela não chorou. Ela apenas ficou sentada ouvindo enquanto o homem mais poderoso de Nova York confessava a solidão que escondera a vida inteira. Reed se virou para olhá-la, e seus olhos não estavam mais frios. Havia algo mais quente neles agora. Algo mais vulnerável.
Não estou pedindo nada de você. Não estou forçando você. Só quero que você saiba que se escolher ficar, não será uma governanta. Você e seus filhos farão parte deste lugar, parte da minha família. Sussurrou Willa, sua voz tremendo ligeiramente. Preciso de tempo para pensar. Esta é uma grande decisão para mim, para os meninos. Reed assentiu. Eu sei, não estou com pressa. Você pode levar todo o tempo que precisar. Willa levantou-se e caminhou em direção à porta, mas antes de sair, ela parou e se virou para olhá-lo. Seus olhos castanhos âmbar encontraram os cinzentos dele na luz amarela e quente. Meus filhos gostam de você, especialmente Knox. Ele fala de você o tempo todo antes de dormir. Reed perguntou, sua voz mais baixa agora. E você? Willa sorriu. Um sorriso leve como uma pétala caindo, seus olhos brilhando com algo quente que ela pensara que nunca mais seria capaz de sentir depois de tudo o que Brody fizera. Estou aprendendo a confiar novamente. Ela saiu da sala, mas deixou a porta ligeiramente aberta lá atrás de si. Uma linha estreita de luz do corredor se derramou no escritório, desenhando uma fina linha dourada no chão de madeira. Reed olhou para aquela faixa de luz por um longo tempo. A porta foi deixada entreaberta, não fechada, não escancarada, apenas ligeiramente aberta, como um convite gentil, como uma oportunidade oferecida sem ser forçada. Era um pequeno sinal, mas para Reed, um homem que vivera na escuridão por 20 anos, era toda a luz de que precisava. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas da mansão Ashford, varrendo a escuridão da noite anterior e depositando uma camada dourada sobre o amplo jardim, rica e luminosa como mel. As gotas de orvalho da noite, ainda presas às pétalas de rosa, brilhavam como pequenos diamantes, e o canto dos pássaros vinha de algum lugar nas árvores de bordo, anunciando o início de um novo dia. Reed saiu, preparando-se para ir para o trabalho, como fazia todas as manhãs. Seu terno cinza-carvão estava impecavelmente passado, sua gravata azul escura com um nó perfeito, seus sapatos de couro preto polido captando a luz da manhã. O Maybach preto já estava ligado, seu motor roncando suavemente como um gato, e Reg estava ao lado da porta do carro, esperando, como sempre fazia. Mas alguém estava esperando nos degraus da frente. Miles estava lá, ainda de pijama listrado azul, o cabelo levemente despenteado do sono, o familiar caderno de esboços apertado contra o peito. Ele olhou para Reed com olhos castanhos claros e esperou. Reed parou e olhou para o menino. Você já está de pé. Ainda é cedo. Miles balançou a cabeça, sua voz baixa, mas clara. Eu queria te dar isso antes de você ir. Ele estendeu o caderno de esboços para Reed, o mesmo caderno que ficara com ele desde o dia anterior. O mesmo cheio de desenhos rudes que salvaram a vida do chefão mais poderoso de Nova York. Reed pegou o caderno e o abriu. Dentro havia um novo desenho, diferente de todos os outros. Mostrava 4 pessoas paradas juntas em frente à mansão, desenhadas com lápis de cor. Um homem alto de terno com cabelo escuro estava à direita. Uma mulher com longos cabelos castanhos estava à esquerda. E entre eles estavam 2 meninos gêmeos lado a lado, um com uma camisa vermelha e outro com uma azul. Todos os 4 estavam sorrindo. Abaixo do desenho, com a caligrafia irregular, mas inconfundível de uma criança, havia uma palavra: família. Reed olhou para o desenho por um longo tempo. Seus dedos moveram-se levemente sobre cada linha, sobre os rostos das 4 pessoas na imagem, sobre a palavra desajeitada escrita embaixo. Sua garganta se apertou com uma emoção que ele ainda não estava acostumado a nomear. Miles falou suavemente. Eu desenhei ontem à noite depois que você chegou em casa, depois que Knox adormeceu. Reed ergueu os olhos e olhou para o menino. É isso que você quer? Miles assentiu, seu olhar claro e inabalável. Knox também quer. Ele me disse antes de dormir que quer que você seja nosso pai. O menino fez uma pausa por um segundo e acrescentou com uma voz menor. E acho que a mamãe também quer. Ela só não sabe como dizer ainda. Reed se abaixou, colocando-se no nível dos olhos de Miles, como fizera no dia anterior, quando prometeu que voltaria. Você sabe de uma coisa? Você salvou minha vida ontem. Se não fosse por você, eu teria entrado direto naquela armadilha. Miles sorriu. Um pequeno sorriso de uma criança que sabia que fizera a coisa certa. Eu sei que você não deveria voltar. Eu te disse. Reed sorriu. E pela primeira vez foi um sorriso real.
Não frio, não calculista, não escondido atrás da máscara que usara por 20 anos. Apenas um sorriso, simples e genuíno. Você disse, e eu ouvi. Atrás deles, a porta da frente se abriu. Willa saiu com Knox ainda sonolento, esfregando os olhos. Mas no momento em que viu Reed, ele acordou na hora. Knox acenou, sua vozinha brilhante ecoando pelo pátio. Tenha cuidado no trabalho e volte para casa cedo. A senhorita Patty disse que vai fazer torta de maçã hoje à noite e você tem que vir comer conosco. Willa ficou em silêncio ao lado de seu filho, sem dizer nada. Mas seus olhos castanhos âmbar pousaram em Reed com o mesmo olhar que ele vira na noite anterior. O olhar de alguém aprendendo a confiar novamente. O olhar de alguém abrindo o coração pouco a pouco, da mesma forma que ela deixara a porta ligeiramente aberta na noite anterior. Reed levantou-se, o caderno de esboços ainda na mão. Ele deu a Willa um leve aceno de cabeça, um pequeno gesto que carregava mais do que palavras jamais poderiam. Então ele entrou no carro e acomodou-se no familiar banco de trás. O Maybach afastou-se lentamente, seus pneus movendo-se silenciosamente pela entrada de pedra em direção ao portão da frente. Mas desta vez Reed não olhou para frente como sempre fazia. Ele olhou para o espelho retrovisor. 3 figuras estavam na porta, uma mulher e 2 crianças, acenando, sorrindo, esperando por ele voltar. Por 20 anos, Reed Ashford sempre avançou, nunca olhando para trás, nunca parando, nunca se permitindo a fraqueza do apego ou do desejo por nada. Mas hoje ele entendeu que algumas coisas valiam a pena voltar. Algumas pessoas valiam a pena proteger. E havia um lugar, pela primeira vez em sua vida, que ele podia chamar de lar. O caderno de esboços estava no assento ao lado dele, aberto na última página. O desenho de 4 pessoas paradas juntas. A palavra desajeitada família escrita embaixo delas. Reed Ashford, o chefão mais poderoso de Nova York, o homem que toda a cidade temia, estava sorrindo pela primeira vez em sua vida ao pensar no amanhã. A história termina aqui, meus amigos. Obrigado por ficar conosco até os momentos finais do vídeo de hoje. O que você achou desta história? Você se emocionou ao testemunhar a jornada de Reed, de um chefão frio e solitário para um homem que aprendeu a amar e ser amado? Ou ficou mais impressionado com a coragem do pequeno Miles, o menino que se levantou para proteger toda a sua família com nada mais do que um pequeno caderno de rabiscos? Nós realmente adoraríamos ouvir o que você sentiu no fundo do seu coração. Então, por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe suas opiniões conosco. Se você gostou desta história, por favor, pressione o botão de curtir para nos apoiar. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e entes queridos, especialmente aqueles que gostam de histórias emocionantes e significativas. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, clique no botão de inscrição agora e ative as notificações para não perder nossos novos vídeos todos os dias. Desejamos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Lembre-se sempre, assim como Reed aprendeu, família não é o lugar onde você nasce, mas o lugar onde você escolhe pertencer. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.